Foi, tamo ao vivo. Aê, tamo ao vivo! Show de bola, show de bola. Pessoal, boa noite a todos vocês, bem-vindos a mais uma edição do Waterchats. E vão entrando aí na nossa super live, que hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Mas antes, dá uma boa noite aqui para ele, que conduz essa bagaça aqui junto comigo, o Editor-in-Chief do site Aloha Spirit Club, o nosso querido Dom Luciano Meneghello. Dom Luciano Meneghello, boa noite para você. Boa noite, Fernando Bonfá, meu camarada. Boa noite, Pauê, meu brother, irmãozinho querido. Muita satisfação, grande prazer ter você aqui para bater um papo com a gente nessa edição do Waterchats. E eu quero dar uma boa noite aí para todo mundo que está chegando. Vamos chegando, pessoal, que hoje eu tenho certeza que vai ser um programa muito especial. E é isso aí, e eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado especial de hoje, ele que é surfista, remador, multiesportista, um palestrante motivacional, um cara que é um exemplo de vida para todos nós, nosso querido Pauê Agard. Muito obrigado, Pauê, por ter aceitado o convite aqui. Obrigado, Bonfá. Valeu, Lulu. Vai ser um programa bacana, até porque o entusiasmo de vocês já não tem como não ser melhor, né? Para a gente poder contar muita história legal no momento aí tão atribulado que a gente está vivendo. Show de bola, meu querido. Bom, o pessoal já começou a entrar aí, ô Luciano? Como é que você tá aí? Sim, grande Edson de Ubatuba já tá aí. Legal, já tô vendo mensagem. Aqui. Já tô entrando aqui. Já tem uma audiência especial aí, hein, Pauê? Minha mãe. Os Agard vão invadir em peso hoje, eu fiquei sabendo, viu, meu? Muito legal, muito legal. Obrigadão, nosso querido Edson de Oliveira Miranda tá acompanhando aqui com a gente, meu parceiraço. Valeu, Edson, tamo junto. Tá aqui o Ricardo Rato também, tá o João Castro, uma galera já começando a entrar aqui na nossa super live de hoje, muito legal. E eu quero aproveitar agora esse momento também para dar aqueles recadinhos. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesta que é a segunda edição do retorno do nosso querido programa Waterchats, tá certo? Lembrando vocês também de postarem aqui suas perguntas, seus comentários aqui, que a gente vai mostrar no ar aqui para vocês, tá certo? Tamo junto até o final. E avisar vocês que o sorteio da semana passada acumulou. E a gente vai sortear, além de um kit Aloha Spirit, tá certo? De camiseta, copo eco, uma sacola bem bacana para você, uma gym bag. Vamos falar o nome gourmetizado do negócio. E também vamos sortear uma inscrição para você participar do Aloha Spirit Festival, que já está com as suas inscrições abertas. O evento vai rolar nos dias 14 a 16 de agosto, em Ilhabela, a primeira etapa do circuito, vai ser animal. Então você acessa o site www.alohaspirit.com.br para você obter mais informações. Então a gente vai sortear dois presentes bem legais, um kit Aloha Spirit com a gym bag, a camiseta e o copo eco, né? Lembrando que o Aloha Spirit já não usa mais copos descartáveis para os atletas, todos têm que ter copos reutilizáveis, uma prática muito legal aí, visando a sustentabilidade, e também uma inscrição para você participar do Aloha Spirit de aberto. Já teve algum Aloha Spirit, ô Cauê? Eu já... Não, aqui no Brasil não, eu estava comentando com vocês antes de entrar, eu tive em Portugal, mas acho que não tem nada a ver com o daqui. Foi em 2007, um festival mundial de desportos, né? No caso lá, Portugal fala desportos aquáticos. E aqui ainda não, mas eu tenho muita vontade. Todas as datas, a maioria delas, quando rolava os eventos, sempre tinha alguma coisa já marcada, agendada. Minha vida sempre foi assim, né? Eu sempre trabalhei muito, vou falar um pouco depois. Mas quero participar aí quando possível. Muito legal, cara. E para você, lembrando que para você participar é muito fácil, basta você concorrer, basta você compartilhar o link aqui da nossa live, compartilha o link aí para que a galera possa também, seus amigos possam assistir a gente, aí você dá uma força pra gente e acaba concorrendo também a prêmios bem legais, falou? Vamos dar mais um tempinho aqui ainda pra galera poder entrar aqui na nossa super live, enquanto isso eu vou fazer aquela jogatina aqui de compartilhar no meu perfil pessoal, né? Se você conseguir aí, Pauê, também compartilha aí no seu link pessoal. Aí, tá na tela? Exatamente, você abre a página ali você clica em cima do vídeo com o botão direito, né? Ou você já acessa aí a nossa página e apertar o botão compartilhar, e se quiser botar um textinho também para ficar bem legal, show de bola, eu já estou fazendo exatamente isso agora aqui na minha página pessoal. Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, a gente vai abrir para perguntas, tá? Quem quiser perguntar pro Pauê, fica à vontade para mandar a sua pergunta aí também, que a ideia é uma interação total aí desse programa com vocês também, vocês fazem parte da bancada aqui de entrevistadores.
É isso aí, meus queridos. Quantos minutinhos já temos aí, Lulu, para a gente dar início aí ao nosso papo? Já estamos com 5 minutos. Então bora. Já podemos agora começar, né? Acelera, né? Acelera, vamos lá. Bom, pessoal, eu quero apresentar para vocês ele, o nosso querido Pauê Agar, multiesportista adaptado, o cara surfa, o cara rema, corre, pedala, é palestrante motivacional, já fez altas travessias de canoagem, ele é lá de Santos, né? Minha segunda casa, você tá ligado, né, Lulu? Sim. Segunda casa, que é essa cidade de Santos. E antes da gente dar o pontapé, passar a bola aqui para o Luciano dar o pontapé inicial dessa entrevista, eu quero contar para vocês, inclusive para o próprio Cauê, o motivo de convidarmos essa grande fera para ser nosso entrevistado. A gente está passando por um período muito difícil, né, por conta dos reflexos aí da pandemia, né, não só pela preocupação com a saúde física, né, afinal, a gente está procurando evitar ao máximo ser contaminado, mas também não só também pelas questões econômicas que preocupam a todos, mas também por conta da saúde mental. As pessoas estão mais solitárias por conta do isolamento, as pessoas estão mais ansiosas, mais angustiadas, mais tristes, e às vezes sem a menor esperança de que as coisas vão melhorar. Então, por isso, a gente resolveu trazer o Pauê, para dar uma lição para essas pessoas de que a vida vale a pena e que é possível superar adversidades. E o melhor, saindo completamente do clichê de coaching de quarentena, que é um personagem que eu não aguento mais. Aquele cara que passa uma mensagem completamente artificial, uma mensagem mais pasteurizada que leite de caixinha. E aqui a vida é real, né? Então, é isso que a gente vem trazer para vocês nessa super edição do Waterchats. Dom Luciano Meneghello, eu já falei demais. Agora eu passo a bola para você e toco o apito para a gente iniciar essa entrevista, meu querido. Bom, eu queria começar, não tem como a gente fugir desse assunto, né, para abrir esse bate-papo, que é a questão da quarentena, né, que a gente está sofrendo por conta do Covid. Agora, muita gente aí surtando literalmente, né, por causa dessa imposição, dessa limitação, que realmente não é fácil, né? Mas a minha curiosidade de perguntar para o Pauê, que é um cara que passou por barreiras enormes aí e superou isso, né? Um exemplo para todos nós. Eu queria saber, Pauê, como é que você está encarando esse tempo de quarentena aí e o que você sente quando você vê essa galera perdendo o rumo aí porque não está podendo sair, não pode surfar, de repente está limitado? Como é que você está encarando todo esse momento? Bom, boa noite a todos que agora nos escutam, que vão nos escutar, né? Porque esse vídeo depois prevalece online. Sim. Quero dizer que esse momento, acho que ele é difícil para todos, não é um momento único, pessoal. As pessoas estão passando por um momento de experiência própria, de autoconhecimento, que requer não somente um comprometimento no ponto de vista de exercer, né, tudo que está sendo falado, né, existem órgãos maiores, vamos esquecer da parte de politicagem, de um diz uma coisa, outro diz outra, não. Existe um órgão, né, mundial, a OMS, que é o que a gente pode pensar o mentor agora para ser o parâmetro maior para a gente poder seguir algo. E a orientação é que a gente sabe que o vírus é letal, né, matou muita gente. Aí entra aquelas discussões, mas tem muitas outras coisas que matam mais e matam menos, que isso aí é um golpe. Eu acho que assim, é um momento que a gente tem que respeitar, é invisível, né? A gente não tem, acho que quem somos nós, quem sou eu, quem é você, né? Quem somos nós? Para a gente entrar numa discussão de querer achar alguma coisa. Então, acho que do ponto de vista de prevenção, fazer cada um a sua parte. E como que se faz a sua parte? A quarentena, ela, obviamente, que para as pessoas que são mais velhas, pessoas mais vulneráveis, é obrigatória, né? Eu acho que se faz necessário. Para outras pessoas, eu acho que a gente tentar, de alguma forma, conter aí essa transmissão e tudo mais. Então, para mim, né, que não sou zona de risco, que eu poderia voltar a ter uma vida praticamente normal, eu estou seguindo a quarentena, eu saio de casa, mas quando saio eu uso máscara, né, que é a orientação também que todos nós estamos tendo. Eu vejo muita gente na rua não usando máscara, eu vejo muita gente na rua ignorando tudo que está sendo falado. E eu, assim, quem sou eu também para querer achar alguma coisa, né? Essa questão dos achismos é um tipo de evolução que a gente está tendo agora nesse momento, né? O respeito pelo próximo, né? Olhar pelo próximo, mas não também julgando, porque cada um tem um nível de entendimento e como é impossível, fica difícil.
A gente contra as pessoas, eu acho que o respeito começa também do ponto de vista, pô, vamos pegar onda, né? Pô, tá liberada a praia, né? Em São Vicente liberou, Praia Grande liberou. E aí, assim, se eu for surfar, eu não vou surfar com alguém porque eu tô de quarentena, né? Junto com a minha mãe. Então, assim, não faz muito sentido eu ir surfar com alguém, né? Então, mas não entendi meu. Eu acho que é isso. Eu acho que o sofrimento, né, nesse momento, é para todos. Umas pessoas não estão aguentando e estão jogando a toalha. Então, é um momento de cautela, um momento de calma, é um momento que a gente precisa, mais do que nunca agora, oferecer amor para quem já nos deu amor. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Luciano, mais alguma aí? Ou... Bom, só para emendar, eu não tinha visto o teu documentário, né? O Passo do Vencedor. Aí eu assisti para. Não tinha visto. Eu vi essa semana para preparação para essa entrevista, né? Até porque eu já conheço a tua história também, a gente é amigo há um bom tempo, né? Mas enfim, aí a gente vai sempre postergando, né? Mas assim, excelente, já fica aqui o convite para quem quiser assistir, é maravilhoso. E eu vi com a minha namorada, com a Kelly, a gente chorou e o caramba. E o livro é sensacional também. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçada, vendo logo no começo ali, né? Quando teu pai fala de você, que você sempre foi muito falante, assim, se você sempre... Não, eu não sou falante. Aí ele conta uma história que uma vez ele pegou, sem você saber, gravou. Gravou na mesa. E eu queria que você contasse esse episódio, que é muito bom isso. Então, mas eu acho que eu era falante, né, dentro do ambiente que eu me sentia confortável. Porque sempre fui extrovertido, falava... me articulava bem, mas assim, por exemplo, uma coisa que eu acabei me desenvolvendo por natureza foi a questão de palestras, porque antes eu tinha vergonha de ir na lousa falar, sabe, assim, mas tudo que eu dominava, que eu tinha confiança, eu acho que eu soltava mais fácil, mas na prática, eu acho que muita coisa se adquiriu. Você tinha esse dom, né, mas só que acho que você não se dava conta, né, e talvez essa brincadeira do teu pai até meio que... Pô, ele é uma pessoa extrovertida mesmo, né? Que assim, sem saber, ele tem o dom da oratória, né? Por assim dizer. Mas acho que todo mundo tem algumas habilidades, né? Que muitas vezes não são testadas e que aí a gente passa uma vida toda e não sabe. Eu, no meu caso aí, todo acontecimento que eu tive, com certeza despertou muita coisa, né? Eu acho que vocês, na vida de vocês também, né? Não sei, Bonfá aí que tá sempre fazendo narração, você que se enveredou por essa área mais jornalística, né? Então, acho que, assim, em algum momento teve um start que você viu, poxa, tenho facilidade para isso. A pressão faz a gente fazer isso, entendeu? A pressão, não tem jeito. Eu comecei apresentando trabalho em faculdade, era sempre aquele, quem vai apresentar? Você. Então, não tinha jeito, acabava caindo para mim. Quando eu fui trabalhar com vendas também, né? Não dá para ser muito introvertido trabalhando com vendas, então não tem jeito. Eu te entendo, Paulo. Pode ter certeza. Mas, Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Você é um cara que, enfim, antes do acidente já tinha um histórico esportivo grande, né? Já praticava uma série de esportes. Quando você começou a praticar esportes, começou a se ligar nisso, e quem foi tua principal referência, Paulo? Tiveram várias, em momentos distintos, até porque eu fiz um pouco de cada coisa, né? Então, desde Vamos falar do pré. O pré vem antes de tudo acontecer, referência... A minha história no desenvolvimento no esporte se deu depois do acidente, né? Que eu me tornei vitorioso em algumas categorias, que antes eu era um atleta amador mediano, talvez sem expressão para dar uma continuidade profissional. Depois, já pegava onda, né? Já pegava uma onda, já. Surfava. Assim, o surf sempre foi, acho que, o esporte que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. Tanto é que quando acontece o acidente na minha vida, que eu perco parte das pernas, a minha maior vontade era de voltar a surfar, era o que eu mais gostava quando eu tinha 18 anos de idade. Então era uma filosofia mesmo. Agora, tanta modalidade que eu fiz, quando eu era pequeno, menor, né, ainda... futebol de salão, capoeira, karatê, tênis de mesa, xadrez, né? Que, tipo, considerado esporte. Eu sempre estava envolvido em atividades competitivas e eu acho que essa fascinação por ter que treinar, ter que buscar um objetivo de forma embrionária me fez uma pessoa, assim, que
sempre acreditou que a evolução ela precisava ser natural, né? Que a gente, obviamente, tem que se colocar na prova. Mas ou a gente busca essa prova, ou a vida nos traz essa prova, né? No meu caso, teve essas duas junções aí. Exatamente, e até você já era uma pessoa ativa, você já estava surfando e tal, inclusive quando teve o episódio do acidente, até pelo que a gente viu, você estava indo para casa pegar umas coisas para voltar para academia, né? Para poder fazer um treino, né? Inclusive. Claro, então, eu na época adorava, estava com 18 anos, e eu fazia um cursinho, que eu estava naquela época querendo saber, certo, qual caminho que ia arrumar e tal. Uhum. E fazia academia todos os dias, era próximo da casa da minha mãe, né, onde ela mora ainda hoje, e aí eu atravessava uma linha férrea, e eu tava lá, quando um colega... Desculpa, antes de você entrar, só uma curiosidade, você falou, você estava com 18 anos de idade naquele momento, o que você pretendia para a tua vida antes do acidente, cara? O que você estava imaginando? Vou ser médico, vou ser advogado, o que você pensava, cara? Eu tinha uma vocação que eu achava para a área de saúde, mas... Estava estudando, fazendo cursinho e objetivava prestar para medicina. É muito assim o meu primeiro mindset, assim, eu tinha. Mas aí as coisas mudaram, obviamente, até porque se eu fosse passar numa medicina, teria que estudar muito, né? Porque meus pais não iriam bancar, eu ia ter que passar numa federal, uma pública, algo meio impossível, porque eu não estava estudando para aquilo na época. E foi bem no meio do ano. Então, quando aconteceu o fato, foi interrompido. Aí, no ano seguinte, olha que rápido que foi. Junho de 2000, acidente. Em 2001, eu já entrei no vestibular e já comecei a fazer faculdade. Né? Então, assim, isso porque eu fui convidado, na época, pelo núcleo, né, de esportes, que era a antiga Unimonte, né, de Santos, e ela fazia um trabalho muito legal com triatletas. E aí eu fui convidado para vir nadar, só para nadar. Teve uma amiga da minha mãe, na época, minha amiga também, que era a Ana, e ela me apresentou para o meu futuro técnico na época, né, que foi o José Renato Borges, o Mosquito. E o Mosquito começou a fazer um trabalho comigo. O Mosquito está, inclusive, nessa foto aqui atrás, não sei se dá para ver aqui, ó. Ele tá no documentário também, né? Tem um depoimento super legal dele, da São Silvestre, né? Exato, e o Mosquito foi, acho que, um desses caras que vocês estavam perguntando, que me impulsionaram, né? Foi um cara que, assim, no início, minha pretensão não era ser um atleta. O início, ele aí na tela aí. Ele tinha uma referência, ele não tinha ainda experiência de lidar com atletas, né, no paradesporto. Quando eu cheguei lá, não sei se vocês vão saber quem são essas pessoas, mas são pessoas ilustres do triatlo. Oscar Galim, Yashiro, né, Carla Moreno. Só monstro. Fernanda Garcia estava começando, Fred Monteiro. Olha o Fredinho aí. Tinha uma supremacia santista, né? Da galera santista no triatlon, né? Uma cena muito forte, cara. Brasília, o Galins. Gente do Brasil inteiro que estava ali, assim, eu cheguei, a galera me via nadando, e eu tinha uma dificuldade muito grande de atravessar a piscina. E os caras começaram, acho que assim, a buscar essa inspiração, vendo que eu estava ali tentando. Sabe assim? Porque, tipo, eles estavam meio que tentando superar a marca de segundos para melhorar o treino, o condicionamento. E aí falava, o cara não consegue nem atravessar pro outro lado e tá aqui. Aí começou aquela troca. E aí eles iam falar comigo e aquilo me entusiasmava, mas depois eu fui saber que eu entusiasmava eles também. E aí uma troca meio uma disparidade, né? Porque eles estavam em outro polo, né? De repente, o ambiente, né? O meio que a gente vive, isso eu posso dizer com total convincência. Ele forma a gente. Então, eu me tornei um triatleta de uma forma totalmente inesperada. E os indícios disso, o Bonfá e o Lulu, vieram assim, por etapas gradativas. Né? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, muitas vezes. Hoje eu estou com 38 anos, são 20 anos, né, do acontecimento. Então, assim, uma maturidade para poder entender também todo esse processo. Não adianta a gente querer fazer da noite para o dia uma grande mudança. A mudança começa em pequenos passos, mas passos sólidos. E lá naquela altura, né, no passado, mal eu sabia que isso estava acontecendo, vieram desafios que iam surgindo. Eu podia evitá-lo. Eu podia dizer, não estou preparado, não dá, não quero. Mas eu fui abraçando as oportunidades que foram surgindo. Então, assim, tiveram etapas que foram travessias aquáticas. Inicialmente, uma
em Santos, na Ponta da Praia, de 1.500 metros. Depois teve uma maior, que foi a distância da Ponta da Praia até a Ilha Porchá, né? Eu nem sabia que eu estava me inscrevendo nessa prova, e quando eu fui, me surpreendi, cheguei. Então, assim, essas etapas, elas foram fundamentais, e o Mosquito foi um cara, assim, que me encorajou, me entusiasmou para poder realizá-las com êxito. Foi aí que eu consegui chegar, né, em 2002, com um índice para ir para o Mundial, que foi o Mundial de Triatlon, que eu me sagrei campeão mundial, e ali começou, acho que foi a consolidação do topo da minha superação, assim, eu entender, falar, caramba, virei o jogo. Não sou mais um cara que sofreu um acidente, que perdeu as pernas. Eu sou um triatleta bioamputado, surfista, um amante da vida, um cara que quer fazer diferente as coisas, né? Então, acho que foi ali o start. Ô, Pauê, isso que você falou me fez pensar numa coisa. Você, antes do acidente, pegava onda, já tinha teus pais sempre te incentivaram a praticar esporte, né? E todo mundo sabe que o esporte realmente é uma ferramenta incrível de inclusão, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, e eu quero ouvir o porquê de você, né? Aquele cara que está assistindo a esse programa, que porventura tem algum tipo de limitação, mas antes de um acidente, ou que o levou a isso, não tinha um histórico no esporte. Mas ele está vendo esse Waterset agora, está vendo você falar, viu tudo que o esporte fez na tua vida. Talvez ele esteja se perguntando, pô, mas será que eu consigo? Eu nunca fui atleta antes, né? O que você tem para dizer para ele? Cara, não precisa ser pelo esporte. É isso que talvez muitas vezes as pessoas chegam em mim e questionam, né? De onde veio essa força? E eu falo, é do esporte também. Foi acho que uma equação. Foi um pouco da temperança, né, da espiritualidade, foi a base familiar de valores, e foi o esporte como uma escolha de caminho, que foi aí, nesse caso, como se encaixa como inclusão. Mas a inclusão, ela se dá de diversas formas, pode ser pelo trabalho que seja, com uma função, de repente, de solução, de trazer alguma evolução para outras pessoas, fazendo bem para outras pessoas, pode ser, de repente, com arte, pode ser com um desenvolvimento próprio mesmo, de repente uma melhora própria, por exemplo, uma mudança drástica de vida, de repente uma pessoa sedentária que fuma, parar de fumar e mudar a vida, começar a fazer uma atividade física, isso por si só já é um estímulo. Então, acho que os derivados disso vão ser positivos. O que a gente tem que entender é que na vida existem muitos caminhos, não existe um só. Então, fica difícil trazer aqui, faça dessa forma, que como vocês começaram a falar, né? Esse lado, não desvalorizando a profissão do coach, que tem muitos coaches bons, mas o coach, ele é muito técnico, né? E eu acho que, assim, na prática, o vivencial, a gente precisa ter o meio termo, ter o bom senso. Entender que, assim, não é a cor que você mais gosta que mais me agrada, não é o tipo de som que você escuta que é o que eu mais curto. Então, acho que, assim, quando você começa a perceber que as influências externas, mas, acima de tudo, as escolhas que você faz dão todo o caminho, a gente começa a se permitir. O que não pode é ficar estagnado. Então, assim, no momento de crise, né, é inevitável. A gente precisa sair de uma zona de conforto, né, e entrar numa zona desafiadora, uma zona onde a gente busca uma evolução. Eu sempre falo essa palavra evolução, porque, assim, o momento agora é propício para isso. São os maiores momentos de crise do mundo, né? E eu posso falar a respeito da minha vida. Meu maior momento de crise até então foi o acidente que eu sofri, né? E eu lembro perfeitamente que essas quarentenas que eu fazia lá atrás, elas me deram tanta energia e tanta força que depois de um tempo eu soube entender essa evolução. Então, se as pessoas souberem o potencial que elas têm, né, o ganho que elas vão ter depois que passar toda essa turbulência, toda essa tempestade, resiliência, comprometimento, desenvolvimento mesmo pessoal, espiritual. Eu acho que tem muitos valores que, óbvio, se a gente pudesse escolher, ninguém gostaria de estar passando por isso, né? É fato. Pô, imagina, você está privado de sair de casa, privado de fazer uma atividade, privado de receber, né? Podia trabalhar, tem muita gente parada, né? Então, acho que esse é o caminho, cara. Não existe um caminho único, a gente precisa se despertar e buscar, cara, buscar o nosso melhor dentro daquilo que faz sentido pra gente.
muito ligado com propósito, talvez. Muito Mas legal. tem só uma para emendar, Bonfá, e eu jogo para você. Um papel também muito importante e que hoje você exerce também, né? Foi de pessoas com limitação no primeiro momento. Esse trabalho todo de conversa, de mostrar caminhos, né? No teu documentário mostra bem isso. Temos até aqui o Cláudio Luiz Tanaka, que está participando aqui do chat, que ele foi muito importante para você, né, nessa fase, né? Como se dá isso? Tanaka foi a primeira pessoa que me visitou. Foi a primeira pessoa que eu soube, assim, antes do Tanaka, foi o Lars Grael. O Lars Grael, o Tanaka tá aí na tela. Imagens aí. O Tanaka, ele foi o cara que me visitou no hospital, mas antes de conhecer o Tanaka, a primeira história que era, na época, bem conhecida era do Lars Grael, né, do iatista. Sim. E aí, velejador. E é engraçado que, assim, depois eu fui conhecendo outras pessoas, amigos do Tanaka, amigos do Lars, e era um grupo muito seleto. Antigamente a gente não tinha o meio digital, então era muito difícil a gente saber da existência de outras pessoas. E eu ia conhecendo elas quando surgia uma família e me falava, pô, tem um cara assim, assado, que sofreu um acidente, pô, você pode dar uma palavrinha com ele? E aí eu comecei a fazer essa corrente do bem, né, de visitar também outras pessoas, e conheci várias, né, e acho que no documentário tem algumas, né, também. Sim. E assim, eu acho que o principal que depois eu acabei desenvolvendo mais foi o mostrar que o esporte era um grande veículo, né, então a gente conseguiu, na época, eu e o Mosquito fundamos um projeto que durou muito tempo, né, a existência dele, que foi o Superação, foi premiadíssimo, incluiu muitas famílias, muitas pessoas. Muito legal esse projeto. E ele acabou, infelizmente, não existindo mais por falta de recurso, falta de apoio. A gente tinha a Unimonte como antes subsidiária, depois ele tentou levar isso, tentamos, né, levar para outros lugares, tentei ajudar, mas o poder público ainda tem, né, algumas limitações em relação a esses assuntos, quando tem que ter interesse comum, e o que a gente não pode é se lamentar, né? A gente tem que colocar em prática, tentar da melhor forma fazer as coisas. Na vida tudo tem uma data de validade, de repente precisa renovar, reciclar, fazer de uma outra forma, né? O fato é que, assim, eu aprendi muito e aprendo muito com a relação entre as pessoas com deficiência. Tenho grandes amigos e sai da instância de amputados, né? Entra num outro lado, né? Tem o Tail, que é um grande amigo, a Mara Gabrini, que é a senadora, né? Que são pessoas mais conhecidas, mas tem outros tantos aí que são brilhantes. Fernando Fernandes, né, também. Fernando Fernandes, um cara que eu conheci, né? Ele vem depois já. E, hoje é um cara ilustre, é um cara que as pessoas... Ele foi pelo lado da comunicação, da mídia, e a história dele, né, como de outros, são histórias legais, porque, assim, no caso o Fernando, cara, ele era modelo, né, um cara que, tipo assim, vivia do corpo, né. Tava no auge, né. O ego do cara, porque, né, a imagem, e de repente, cara, o cara não anda mais, cara. Então, assim, ele tem que apoiar muito forte, é uma história que mostra que a gente pode dar a volta por cima, né. Sem dúvida. Tem outras tantas. Pode falar. Oh, desculpa, pode. Não, na verdade é o seguinte, o que eu queria... A gente gosta aqui de seguir uma linha do tempo e tem muita gente aqui que tá nos assistindo que não tem conhecimento de qual foi o seu acidente, como é que foi isso. Eu queria que você relatasse pra gente essa experiência de como é que foi o momento que transformou completamente a sua vida, né? Como é que foi esse acidente, cara? Conta um pouco pra gente aqui, pra galera poder entender. A gente já sabe, mas pra galera que tá nos assistindo aqui poder entender também um pouco de como é que foi isso, cara. Ó, se não ficar claro depois, vocês busquem no site pauê.com.br ou em vídeos, tem depois o documentário que a gente pode estar também online. O acidente aconteceu numa noite, numa quinta-feira, dia 8 de julho do ano 2000. Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. E eu ia em direção à academia, como eu disse, eu tinha encontrado um colega que me convidou para nadar. E eu estava sem meus equipamentos, eu já estava na musculação e eu fui até em casa. Aí peguei minhas coisas e retornei. Nesse retorno, aconteceu o acidente. Então, foi um momento que mudou por completo, foi um divisor de águas, porque foi traumática a amputação, foi de imediato. A locomotiva que vinha, na época a linha estava desativada, então era um caminho que eu fazia
diariamente e muitas vezes passava sem olhar. Uhum. Naquele dia, eu senti uma presença, mas não vi, porque vinha apagada, uma locomotiva apagada, né? Praticamente assim, sem som, eram sibilos, ruídos, por conta até que tinha um fluxo de carros considerável aquele horário, era umas 8h30 da noite. Quando eu me dei conta, eu já estava assim, meio que me protegendo. E aí aconteceu a pancada, o trauma, eu fui para debaixo da locomotiva. Diferente desses VLTs que tem hoje, que estão, né, bem baixos, a locomotiva ela é alta, e aí tinha embaixo o limpa-trilho, né? Eu passei nesse vão, e a parte ali também onde tinha a linha na época, que aí fui entender depois, perícia e tudo mais. Porque o trem não para, né? O trem não para. O trem freou, mas ele me arrastou pelo menos ali uns 50, 70 metros. Eu fui de baixo nos escombros, rolando, e já ali a roda esmagou. Quando eu saio de baixo, aí corpo quente, já estancou de imediato a amputação, tentar ficar de pé. Quando eu olho para o lado, tento buscar ali referência, e aí, assim, parece um pesadelo, assim, parece que eu vou acordar, porque é tão forte, mas sem nenhuma dor, assim, uma energia, um negócio fora do controle. Tanta adrenalina ali que acho que... Muita adrenalina, acho que... E aí eu entro num estágio de choque, de medo, e eu começo a ver algumas pessoas que eram da vizinhança, né, e aí eu começo a reconhecer, identificar o que está acontecendo. Então eu tinha aqueles lapsos assim de, putz, é verdade, não é? Não. E aquela coisa, de repente chega meu pai. Quando eu vi meu pai, que aí veio com ambulância, tudo, aí aquilo caiu assim, falei, cara, é verdade isso aqui, né? Tá acontecendo. E aí foi uma loucura, né? Daí depois foram 2 meses de internação, aconteceram vários episódios lá no hospital. Pós-operatório é muito complicado, Pauê? Cara, foi um pouco, foi quarentenas, né? Foram quarentenas aí tem os pontos da parte amputada, tem toda uma dessensibilização local, porque quando foi colocar a prótese, doía muito. Então foi um trabalho, assim, muito de perseverança, de querer e buscar referência, conhecimento. Então a conversa que eu tinha aí, não só com o Tanaka, com outras pessoas que estavam já um pouco mais tempo, né, vivendo isso, me ajudaram também bastante. Essa troca, ela foi também de uma tremenda importância. Mas eu acho que o ponto-chave foi, assim, o despertar de querer, sabe? Tem muita gente, e isso é uma coisa que eu falo, que perde a perna, demora para fazer, mas tá doendo e tal, e prorroga. Quanto mais tempo, pior. Porque a gente tem acho que natural do ser humano, o comodismo. Então, uma hora, você acaba se satisfazendo por aquela situação, do jeito que tá, né? O conformismo por aquilo. E eu acho que eu nunca me conformei, eu sempre fui em busca de tentar voltar a ter uma vida que eu tinha antes, tanto é que eu queria voltar a surfar de pé, né, cara? Então era uma loucura. E aí eu tentava, tem uma foto aqui atrás, dá pra ver, ó, olha lá. Por um instante. Legal. Foto do Sebastião Rojas, que saiu na época da Fluir, e foi uma foto muito legal. Foi 2 segundos, mas ficou eternizada para sempre. E quanto tempo você demorou do acidente para voltar para a primeira sessão de surf que você teve, cara, pós-acidente? Cara, vou falar, foi acho que 1 mês mais ou menos depois, eu tirei os pontos. Eu comecei para a piscina. Então, o acidente foi em junho, agosto, 2 meses, saí do hospital, setembro eu estava nadando. Outubro, estava dando meus primeiros passos. Meados de outubro, novembro, eu estava começando aí ali surfar, mas assim, muito pouco ainda, porque eu estava preocupado de estar hábil na natação, né? Então, eu entrava na água, por exemplo, para nadar sem as pernas, eu não tinha batida. Então, eu afundava, e aí eu ficava preocupado de, sei lá, vai que estoura a cordinha, o leste, né? E eu tô ali. Por isso a preocupação de voltar a nadar, de ganhar condicionamento de novo. Fiquei muito tempo sem fazer atividade também, estava fraco, né? Sem condicionamento, né? Sem preparo. Sem preparo nenhum. Caramba, meu. E me diz uma coisa,
A gente estava falando aqui sobre a questão do tempo que você demorou para voltar a surfar, né? Eu lembro, na verdade, até recordar, eu trabalhava na revista Vênice, né? Que fez uma matéria com você naqueles tempos, né? Tem uma foto, exatamente, tem uma foto até emblemática sua também pegando onda de longboard já com as duas já com as duas próteses, e isso me fez lembrar uma coisa. Você falou da questão do nadar, que eu achei muito interessante. Essa pergunta estava anotada aqui. Cara, como é que você faz para nadar, velho? Porque assim, você tem obviamente a impulsão dos braços. Você não perde a impulsão das pernas, mas ao mesmo tempo você tá leve. Como é que é? Você tem uma prótese específica ou não? A prótese, a perna no caso, né, a parte amputada do corpo que a gente fala, só serve para dar a flutuabilidade do tronco. Entendi. Pra parar, né? Porque é puro puxada de braço, né? Técnico, totalmente técnico. Tanto é que assim, eu tinha muita dificuldade de abandonar o flutuador no começo. Eu meio que viciei no flutuador no meio da perna. Então, assim, depois, quando eu fui largar, era porque as competições elas não deixavam. Então eu fazia prova de piscina, né? Eu ia para jogos abertos, jogos regionais, provas do Comitê Paralímpico. E aí, assim, tinha que nadar 100, então eu tinha que treinar 100. E aí estava o desafio depois, foi futuro, né? Isso aí já não foi no começo, eu comecei só com a boinha e tal. E aí tentava, obviamente. No mar era interessante o seguinte: no mar, o sal, eu flutuava melhor mais. Então era mais fácil, entre aspas, mas tinha a parte da densidade da água que, pô, a puxada era mais forte também. Que legal. Show de bola. E aí, então, foi a tua entrada no esporte, mas a tua entrada no esporte mais de rendimento competitivo foi com o Mosquito mesmo, efetivamente, né? Você começou com ele na questão da reabilitação e depois ele te puxou para começar a competir, foi isso? Foi depois de uma travessia daquela longa da ponta da praia até Ilha Porchá. Que foi essa prova foi em abril de 2001. E aí foi depois dessa prova que, assim, eu acreditei que, tipo, eu falei, poxa, nunca tinha feito isso quando eu tinha as duas pernas e eu consegui fazer um negócio desse. Animal. Aquilo pra mim, ela foi um pontapé, assim, tipo, peraí, por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Eu nem tentei, né? Então, assim, eu comecei a me questionar sobre algumas possibilidades. Porque, assim, na época, eu não conseguia caminhar muito tempo. Então, demorava, sei lá, eu andava uma quadra, 2 quadras, machucava. E era normal, não estava maturo. Como que eu vou correr, né? Fazer triatlon, se eu nem consigo andar? Então, é uma coisa meio fora. Mas como eu vi os caras lá nadando e, pô, saindo combinando de pedalar dia seguinte, vamos fazer uma corrida, não sei. Aquilo, aos poucos, eu tava respirando aquele ar. Então, assim, meio que, sem querer, eu fui meio que buscando aquilo um pouquinho mais. E aí meus treinos começaram assim, nadava, normal, mas aí eu comecei a pedalar, né, de spinning, fazia bike indoor, e aí a corrida eu caminhava, então assim, eu treinava caminhada, tipo, eu ia na volta na quadra e ficava dando várias voltas, e eu tinha a medida da volta da quadra, porque naquela época a gente não tinha os medidores de GPS e tudo mais, então eu sabia quanto que eu tinha caminhado. Andei hoje tanto, fiz hoje tanto. Quando eu consegui fazer a distância de 5 quilômetros, que era o short triathlon, eu falei, não, eu vou tentar fazer uma prova. E aí fui para a primeira prova, né, que foi o Internacional de Santos, que era uma prova olímpica, né, que é 1,5, 40, 10. É 1,5 de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida. E essa prova, é interessante que, quando eu falei que eu queria fazer, aí o motorzinho, que é um cadeirante também, o Elisiário, e o Júnior, que era amputado de coxa, que começaram comigo no triatlo, a gente fez essa estreia juntos, numa prova de revezamento. Então, o Júnior nadou, eu pedalei, e o motorzinho, né, no caso, tocou a cadeira de rodas. Nós competimos com equipes de pessoas normais. A gente entrou numa competição com pessoas normais. Fomos terceiro colocado, acho que tinham 7 ou 8 equipes. Fomos pro pódio. Então, assim, aquilo pra gente foi, né? E legal, super motivacional. Foi ponto de partida. Aí eu comecei a fazer provas do Troféu Brasil, comecei a fazer provas da CBTRI, aí consegui índice, fui pro Pan-Americano, aí no Pan-Americano consegui índice mundial. Aí cheguei ali no Mundial, falei, caramba, como que eu vou pro Mundial? Não tenho patrocínio para ir, fora do país.
naquela época, assim, meus pais tinham gastado muita grana comigo, tudo mais. E aí eu começo uma campanha, né, tentando buscar. Só que assim, aquela campanha bem discreta, né, que fala com um, fala com outro. De repente, aquela coisa, né, que eu sempre acreditei, muito quântica, muito energética. Quanto mais a gente se dedica e faz por onde, as oportunidades vão surgir, né? E aí, do nada, o Faustão, na época, a produção entrou em contato comigo, querendo fazer uma reportagem. Ô, louco, bicho! Aí eu falei, pô, que legal, pô, que bacana. Só que eu nem imaginava que isso fosse surtir no Mundial. Aí ele pergunta, assim, alguma coisa do tipo, pô, você tem algum sonho, quer, né, fazer alguma... E aí eu falo do Mundial. Eu falo, pô, daqui a 2 semanas eu gostaria de ir, não vou conseguir ir, mas... Aí ele fala, você que tá em casa, o que convoca, né? Uhum. Aí, no dia seguinte, entra em contato comigo a Letícia, que era a técnica da Adriana Beara e da Shelda, do vôlei. Sim, sim, sim. Elas iam para a última Olimpíada delas, e aí a Letícia me convida. Ela nem falou também de Mundial, me convida para ir para o Rio, para passar um dia com elas, porque achava que ia ser bacana elas me conhecerem, que ia fortalecer o espírito de equipe. E eu, pô, na hora, falei, caramba, que legal. Lógico que eu vou. Aí mandou a passagem, e aí eu fui. Aí cheguei lá, pô, via ela profissional, né, o negócio, massagista, nutricionista, toda a equipe. Aquele sonho que a gente tinha, né, como atleta de alto nível, uniformizado, equipe, delegação toda na praia. Agora nós vamos pra academia fazer um treino, eu ia junto. Dia seguinte, eu fui embora, Aí ela foi se despedir, a gente foi pra uma churrascaria. Aí na churrascaria tava assim, um banquete de umas 20 pessoas. Eu tava numa ponta assim, de repente a assessora de imprensa dela fala assim, Pauê, quando que é a competição mesmo? Aí eu falei assim, qual? Aí ela falou assim, a do Mundial. Eu falei, sem ser essa aqui, a outra, né? Falei. Aí ela assim, pô, legal. Passa pra ele aqui, ó. Jogou. A Letícia veio e me deu o papel. Era tipo um envelope. E aí dentro eu abri assim, estavam as passagens emitidas, a reserva do hotel, né? E aí eu indo uma semana antes, eu já viajava na mesma semana. Eu ia viajar para fazer a aclimatação, para, né, me acostumar com o lugar. Cara, eu assim, na hora assim, eu entrei assim, eu falei, caramba, como que pode a vida, né, meu? Deu assim, foi um presente assim aquilo para mim, foi uma coisa assim de luz que eu até hoje eu consigo, eu até falo para ela, né, eu já falei várias vezes assim, você foi um anjo enviado na minha vida, né? Porque fez uma diferença muito grande, não pelo Mundial e pelo título mundial, que todo mundo está pensando, né? Mas por um momento eu agradecer tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Assim, então, acho que me fez despertar um sentimento de gratidão pela vida, mesmo numa situação adversa. Porque aquilo que eu estava vivendo, porque eu tinha passado por tudo aquilo. Um momento chave, né? Eu quero perguntar o seguinte para você, Paulo. A gente está conversando do teu início, né, da adaptação, de competição, passando a competir como para-atleta de alto rendimento. E, assim, eu convivo com muito atleta de alto rendimento e no segmento do stand-up, da canoagem, enfim, né? E uma coisa que o atleta do alto rendimento conhece, tem que superar, é a dor, né? Treinar forte dói. Agora, no teu caso, além da dor do treino, você teve um processo de adaptação às próteses, né? Inclusive, no teu documentário, o Mosquito conta que no começo, você meio que foi pioneiro nisso também, né? O para-atletismo, sendo encarado como um esporte de alto rendimento, estava começando ali. Então, as próteses ainda estavam sendo desenvolvidas, e aquela imagem de você participando da São Silvestre é impressionante, né? Porque não era uma prótese para fazer uma maratona daquela magnitude, e mesmo assim você foi lá, foi casca grossa, encarou, mas assim, sofreu muitas dores ali, bolhas. Então, minha pergunta é, como trabalhar a dor, né? E superar? A gente tem histórias, lendas, né, dos monges budistas antigos, que eles chegavam num nível de concentração que eles conseguiam ignorar a dor. Agora eu queria ouvir de você como que você fez para superar a dor, né? Tanto no treino como
Pô, é engraçado que eu vi hoje no Esporte Espetacular, eu assisti uma reportagem daquele cara, né? 127 horas, eu não sei, que perdeu. 127 Sim. ou 128? 127 horas. Caiu a rocha, né? Sim, ficou preso na rocha, assim. Tem um filme também, massa. Ele teve que amputar, né? Nossa, que trágico aquilo. E você tá falando de dor, né? E eu fiquei pensando, que dor. Só que a minha dor, ela foi, num primeiro momento, foi uma dor que eu não escolhi, né? Foi uma dor traumática, uma dor de perda, uma dor putz, era muito complicada a circulação no início de lidar, porque o meu cérebro, a minha consciência, o meu mecanismo, ele não identificava aquilo como normal. Então, assim, até existir uma adaptação do corpo, demorou. Então, tinha uma certa pressão de bombeamento na perna, que eram dores reais, que eu tinha que tomar morfina, né, dolantina, o tempo todo, assim. Pesado, cara. E aí, assim, posterior, né, a essa questão, acho que o Lulu sabe, o Lulu voltou. Posterior àquela situação toda, teve a do esporte, que foi a das próteses. E aí foi, assim, um calejamento, né? Eu fiz 2 cirurgias no decorrer da minha carreira esportiva, que foram 2 cirurgias como se fossem de recauchutamento. Vamos pensar assim, eu dei uma melhorada na condição do meu coto, né? Para justamente conseguir suportar mais pressão, mais impacto e melhorar meu rendimento. Mas, né, foi a São Silvestre, acho que foi um despertar. Engraçado, essa aí já é uma segunda São Silvestre, já com prótese certa. Já Você tem essas próteses aí para mostrar pra gente, ô Paulo? Tá na mão aí? Tá fácil? Eu vou ter que buscar elas. Se quiser, eu pego. Deixa eu só terminar o raciocínio, só para você entender claro. Desculpa. Quando eu comecei ali a entender esse processo, eu falava assim, calma aí, se eu não enfrentar isso, vai sempre existir, né? Porque, na verdade, eu preciso fazer com que o meu corpo entenda, obviamente, de uma forma saudável, não limitante, que isso é normal. Ele precisa entender que isso é normal. Enquanto ele não entender que isso é normal, eu ainda vou remeter dor, porque é diferente. E isso tem a ver com o quê? Com circulação, com a parte óssea, né? Isso eu acabei, obviamente, tendo um pouco mais de conhecimento, me formei em fisioterapia, então, assim, tive um pouco mais, fui buscar também essas referências de algumas coisas. Eu tinha muita sensação fantasma, né? Não dor fantasma, mas sensação fantasma. E aquela parte que recobria ali o encaixe, né? O coto, muitas vezes, por causa do suor e ainda estava num processo inicial, começava a fazer bolha, como, né, o Lulu falou. Então, assim, ficava escaras, assim, tipo, abertas, assim, formavam feridas. E nesse dia da São Silvestre, da primeira, foi um convite recusável. Na época era a Glenda que fazia, e eu acho que o Tadeu Schmidt, que eram os apresentadores. E aí veio um convite deles mesmo, da produção mesmo. Pô, caramba, todo ano a gente escolhe uma pessoa e a gente queria escolher você. E essas coisas sempre me canalizaram outras coisas, né? Tipo, você vê, o Faustão me levou lá para conhecer a Letícia. Então eu sempre mirava a mídia como, putz, vai pintar, Deus está me mandando uma situação, eu tenho que ir lá para ver qual que vai ser, de repente não vai ser nada, mas eu tenho que estar lá. E aí quando falou São Silvestre, eu falei, não, mas São Silvestre eu nem corro, né? Eu pensei comigo, eu vou me esfolar todo. Aí na hora, não sei porque que acho que saiu da minha boca, não, beleza, eu vou. E aí no dia que eu fui, por incrível que pareça, eu lembro que eu fui na Berrini, na Globo, antes, a gente passou, e quem me acompanhou durante esse trajeto todo foi o Ivan Moré. E ele, e aí, tá preparado? Não sei o que e tal. Eu tava com uma bolha de baixo, assim, do coto, já começando. Aí nossa, agora eu não posso desistir, né? Porque já tá todo o circo armado. E aí, quando eu fui largar, um sol, um calor, e o mosquito tava lá comigo, eu tinha chamado ele pra ir. Aí eu falei pra ele, ó, não fala nada, mas eu tô com a perna. Ele falou assim, cara, seguinte, vai no teu ritmo, vamos chegar. Vai no teu ritmo. Se precisar parar 10 vezes, para. O importante é chegar. Agora, se nem ao mesmo você conseguir chegar, o importante é que você tá aqui. Então, assim, criar objetivos, mas não se, vamos dizer assim, frustrar caso você não venha a realizar. O importante é tentar. Era isso que era passado. E eu fui para essa prova,
Foi assim, eu não passei o Réveillon, na época a prova acontecia 5 da tarde, 3 da tarde, a minha largada foi. Meu, desci a serra com ele, cheguei em casa, tinha uma febre, minha perna nem entrava no encaixe. Nossa, e foram velho, show mesmo. Caraca. Foram muito naturais. E aí, obviamente, com o tempo depois, isso aí foi um tipo de pancada, né, que eu sofri, que depois hoje eu agradeço, porque eu vejo que me trouxe maturidade, né, para entender os processos. Tem coisas, às vezes, que a gente não está na hora certa para fazer, né? Então a gente precisa criar essa habilidade. Maravilha. Muito legal. Aliás, ô, Lu, vamos dar um tempinho pro Pauê pegar para mostrar para a galera aqui. Enquanto isso, a gente vai lendo aqui alguns comentários aqui rapidinho. Pessoal, o Pauê foi pegar, porque, aliás, acho super interessante para as pessoas entenderem aí também, né, Lulu? Como é que funciona aí, como é que funcionam as próteses, né? Vamos ver quem que tá comentando aqui com a gente aqui, ó. Tá o Ricardo Rato, o Fabrício Troncoso. O Pauê ajuda não somente quem tem alguma limitação física, mas todos que têm limitações. Põe os comentários na tela aí, enquanto o Pauê foi buscar ali as próteses para ele mostrar pra gente, Lulu. Vamos lá. Aqui, ó, o Pauê... do Fabrício aí que você tava lendo. Opa, Pauê ajuda não somente quem tem alguma limitação física, mas todos que têm limitações, não é exceção para isso no mundo. Obrigado, obrigado, Fabrício, por estar nos acompanhando aqui. Um comentário muito legal. Vamos mostrar mais uns aí da galera que está comentando. Pessoal, vamos compartilhar aí também, aproveitar para dar esse recado para vocês, que vocês concorrem também a prêmios aqui no Water Chats. Vamos sortear na semana que vem uma inscrição para a Aloha Spirit, né, para a primeira etapa que vai acontecer no dia 14 a 16 de agosto, né, em Ilhabela, e também vamos sortear um kit Aloha Spirit também, então compartilha aqui o nosso link para você poder concorrer a prêmios bem legais. Ó, o Pauê tá de volta já. A primeira prótese que eu tô, vocês, tá? Deixa eu fazer um comparativo aí. Essa aqui é uma prótese, tá? Eu tô com tá de sapato aqui, né, de tênis aqui, mas só para vocês entenderem, ela tem um adaptador. Ela é um pé de carbono, mas é um pé, vamos pensar, formato normal. E ela tem um encaixe também em carbono, né? Eu coloco aqui dentro o encaixe com um envolto, que é o liner, que a gente fala, né? Que é uma borracha de silicone que faz a proteção da parte amputada. Uso como uma joelheira na minha perna. E a prótese de corrida, ela tem uma anatomia diferente, né? Ela é uma anatomia, né? Acho que aqui tá cobrindo. Ah, tá. Ela, tipo, tem um C, né, que você vê. Então, ela faz... É carbono tudo isso aí, cara? É tudo carbono. Inclusive, o encaixe também. Ela é bem leve, né, ó. Olha, bem legal. É titânio esse metal aí também, cara? Aqui é titânio. É alumínio e titânio. Puta, você tá boy pra caralho, hein, meu? Caraca, velho! É muito chique, velho. Os carbono com titânio. Porra, velho, que legal. Eu imagino que isso custa caro também, né, cara? Muito. E assim, eu tive assim até... Foi uma conquista de muitos anos. Hoje eu faço parte do time da Ottobock, que é uma empresa alemã, referência no mundo de próteses, órteses e cadeira de rodas. Trabalho nessa parte de reabilitação e inovação tecnológica. E faço um trabalho com eles hoje, junto com profissionais de saúde, com alguns amputados, orientando também o uso dos produtos deles. Mas isso, assim, no passado era mais difícil, né? Não tinha esses equipamentos. Essa prótese, inclusive, eu conquistei ela numa competição que aí, ó, vem sequência dessa prova da São Silvestre. Essa prova da São Silvestre foi televisionada na Globo Internacional. Me assistiram de lá nos Estados Unidos, aí conversaram, né, com as pessoas aqui, e aí eu fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, caí numa competição. Fiz essa competição, e no final da competição, fui pódio, com próteses dessa aqui, ó. Eu corria com próteses assim. Com a prótese raiz ainda. Com a prótese raiz. Com próteses não eram de performance. E aí quando eu terminei a prova, o pódio inteiro era de próteses assim, né? E aí o cara, o organizador, chega para mim e fala assim: você prefere essa? Aí eu falei pra ele: não, é que eu não tenho, eu moro no Brasil, lá não é caro, né? Aí eu fui presenteado, né? Então, assim, eu saí de lá, voltei com equipamento, e assim, eu acho que todas essas recompensas que vieram foram tradução dessas. Por isso que eu falo para as pessoas: não se deixem parar, né? Não se deixem parar. Por mais que seja pequenina a janela, cara,
vai lá, abre ela, vai ver o sol, vai ver a luz, vai se contagiar, porque assim, naturalmente, vão ter dias melhores, né? Às vezes a gente está passando um momento angustiante, um momento difícil de entendimento, como o que a gente está agora. Então, cabe a gente pode sofrer ou a gente pode encarar, né? E eu resolvi encarar sempre, porque eu acho que o sofrimento já era natural acontecer. Todo mundo, né? Se a gente se deixar levar pela vida, a vida vai se encarregar de levar a gente para qualquer lugar. Então é legal a gente ter direção disso, pelo menos dentro das nossas possibilidades. Então essas provas que iam surgindo, essas competições, por mais que eu não tivesse preparado, eu me enganava, me driblava e falava assim, vamos lá! Quando você bota a cara, né, pra valer, quando você se joga mesmo, as chances das coisas acontecerem são maiores, né? Muito legal isso aí. E ainda nessa questão da prótese aí, porque, enfim, eu tenho muita curiosidade, né? Porque eu já te vi correndo várias vezes em Santos também, e você voa, cara. Quem nunca viu o Pauê, o cara voa, velho. O cara voa. O cara passa várias vezes já na ponta da praia, que eu estava saindo para remar, o Pauê passou correndo ali, né, a gente não se conhecia, tava falando, caraca, o cara voa, meu. Cara, é difícil se equilibrar nessa prótese de corrida aí também, não é, cara? No começo, assim, é difícil, né? Ficar parado, tem que estar sempre dinamicamente, porque ela não tem a parte do calcanhar, né? Então, imagina, ela não para, ó, ela vai cair para trás. Caraca, velho. É como se ficasse na ponta do pé, para quem tem os pés, eu tô o tempo todo na ponta do pé, me equilibrando. Então você fica naquele movimento de um lado, do outro. Mas, assim, hoje em dia, assim, não tenho mais dificuldade. Óbvio, eu prefiro, inclusive, correr não na areia, eu prefiro correr em piso mesmo, porque eu tenho mais resposta. Né? Mas a gente tem aqui... Correr na praia é maravilhoso, né? Não tá podendo agora, mas assim, dá uma... A gente consegue canalizar ali, você até esquece. Quando você vai ver, já passou tanto canal. Sim. Em 15 minutos você já tá. Você sai da praia e já tá no canal 1, porra. Isso é muito rápido, cara. Ainda sobre isso, só aproveitar esse gancho aqui, Lulu, fazer essa pergunta aqui, que também estava aqui comigo, ó. Relembrar um caso que certamente se acompanhou, que foi do corredor velocista, o Oscar Pistorius, né? Que também biamputado, que em 2012, né? Quebrou paradigmas aí, participando da Olimpíada de Londres, né? Correndo com atletas comuns, né? Que, enfim, que tinham as duas pernas normalmente. E que inclusive fez final do revezamento do 4x100, fez uma semi também do 400 metros, né? E quando ele competiu em Londres, inclusive, né, houve uma polêmica que alguns atletas alegaram que a prótese favorecia o atleta por ganhar uma maior impulsão, como se fosse um doping, né? Qual a sua opinião sobre isso, cara? Você acha que chega a ter alguma impulsão maior, uma vantagem por efetivamente estar com um equipamento como esse, cara? Porque eu, pelo menos, quando vi você na praia, por isso que me veio essa dúvida, cara, você voa. Você anda muito rápido, cara. Então, cara, tecnicamente, qual a sua opinião naquele momento? Que gerou muita polêmica esse assunto na época, né? Eu lembro. Eu não tenho ciência para poder falar disso, porque eu não fiz nenhum experimento, teste para poder te responder com base de certeza, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: existem vários níveis de próteses para corrida. Tá. Então, tem a prótese do Pistorius, ela diferencia dessa minha, por exemplo, em razão da sua angulação e para o seu objetivo. O Pistorius era um cara, um velocista, então eram próteses num formato muito mais parecido com um L do que com um C. Né? O L, né, é uma prótese mais angular, assim, de ponta, né, tipo meu canguru. E o C, você tem aquele retorno, daquele balanço para você continuar e não pegar a tua coluna. Né? É uma prova de endurance. Então, assim, no meu caso, essa prótese, ela não chegava a dar grandes marcas, porque isso eu já fiz na minha. Né? A minha passada, ela era muito parecida com uma passada de uma pessoa. Né? Tendo em vista que eu tenho um gasto energético maior do que dessa pessoa, porque eu tô com menos área, né? Eu tô impulsionando, eu tenho que jogar. Né? Muito interessante, cara. A prótese do Pistorius, pelo que eu ouvi, realmente uma alavancagem maior. Por quê? Porque ela tinha uma propulsão, né? Então, conforme ele colocava peso, né? O carbono é algo muito interessante, né? Porque ele acumula e expande energia e não quebra. Então, quando você tem a angulação certa para o seu objetivo que você busca, nesse caso, ele que estava ali, que tinha que correr ali a 1000 naquele curto espaço. Ele tinha que ter
retorno tão rápido que aquela passada ele já dava 2, 3 metros na frente. Pô, interessante, cara. No meu caso, essa prótese ela não me propicia isso. Eu consigo até dar um salto se eu quiser, mas quando eu chegar na base, ela vai jogar para trás e para frente. Ela faz um balanço. Né? Eu não tenho essa outra propulsão para ir para frente. Então era isso que eu tinha como uma referência para poder comparar as duas. Maravilha. Legal. Já que a gente está falando de equilíbrio, eu tenho uma curiosidade. A gente está até aqui com a presença do mestre Fábio Paiva acompanhando o chat. Um abraço. Fábio Paiva, grande abraço, parceiraço. Grande abraço. Tem uma galera do VAR aí, o Igor. Foi junto comigo, né? Me ajudou na travessia de Paraty Santos, que eu tinha vontade de fazer. Eu comecei a remar. Foi um cara que foi me colocando nesse esporte do surf ski. Grande Fábio. Vamos lá. Ô, Pauê, então, falando em surf ski, a minha curiosidade é a seguinte: a primeira vez que eu fui sentar no surf ski, eu apanhei muito, né, cara? É difícil pra caramba se equilibrar ali. Eu também. Como é que foi para você começar a remar de surf ski? Eu comecei num duplo, inicialmente, que era um barco até de fabricação do Fábio, que era um barco que tinha bastante volume de área, então, assim, se eu não me engano, era um EcoMotion. Ele era um barco de provas de aventura, aquele barco bem estável. Então, assim, eu não tive dificuldades logo de início. E aí eu comecei, naturalmente, a buscar, né, por outros tipos de barco. Então, eu comecei a me aventurar em barcos com menos área, né, de arrasto. Que a gente fala que o barco mais afinado, quanto mais estreito, mais difícil a estabilidade. É casca grossa mesmo, cara. Olha lá, a gente conferindo, acho que deu um pequeno pause aí no Cauê. Deu uma pequena interferência, que você consegue conferir imagens aqui, ó. Aqui, vamos vendo. Tá... Vamos retomar o sinal. Voltou. Voltou você, Paulo. Opa, tá dando algum... Aí, fazendo... Voltou de novo, olha lá. Tá bumerangue o negócio aqui. Ó, o Marcos Moller. Tá ouvindo? Pauê, tô aqui. Então, pode continuar. A gente perdeu um pouquinho você aí. Não, então. E essa expedição foi uma base muito boa. Acho que foi... eu, assim, depois desses 10 dias de expedição, foi um projeto que eu na época, eu estava junto com o meu brother, o Diego, que trabalhava comigo. E aí eu falei para ele, cara, eu queria bolar um projeto na área esportiva, né, com lei de incentivo, mas eu não sei o que e tal. Mas eu queria remando. Pô, o que pode ser remando? Eu falei, não sei. Aí eu comecei a ideia, por que tu não vem remando em tal lugar tal? Aí eu sempre tive vontade, né, de conhecer esse litoral pela água, pelo mar, né? E eu nunca tinha feito inteiro. Aí eu falei, e se viesse de lá? Aí eu falei, poxa, temos que chamar um cara que conheça, né? Pelo menos que entenda para passar uma segurança. Aí foi quando começou. Olha o Fernando de Mota. Mota também. Então, os dois ali, o Fábio e o Mota, são os caras, né, que né, começaram aí com a canoagem. E a canoagem, ela tem um histórico também recente no Brasil, ela não é tão antiga. Ela tem muita tradução aí na Europa, né, e em outros países também. América Latina, mas no Brasil mesmo veio aí com essa geração de pessoas que estão aí, né, ainda vivas, remando, e eu fiquei muito feliz, porque a experiência que eu tive não foi só da parte de capacidade técnica e esportiva, dizendo. Eu aprendi tanta coisa nesse desenvolvimento, você aprende a se alimentar melhor, se planeja melhor, aprende a dormir, né, a descansar mesmo o teu corpo no momento certo, porque é tanta pancada, tu fica ali muito tempo remando, né? Você fica 8, 10 horas remando todo dia. Chega no quarto, quinto dia, você fala, preciso desestressar. Aí a galera se reunia, fazia um churrasco em alguma praia, né? Abria um vinho, porque tinha que ter esse equilíbrio. E aí a gente vai aprendendo essa questão que eu falei no começo, né? Autoconhecimento, né? Acho que é um ganho que ninguém te tira, só a vida te traz através de experiências. E esse projeto Expedição Superágua foi um deles. E, inclusive, você está usando prótese aí também, né? Para poder remar, né, cara? Tem uma prótese específica ou é a mesma que você usa para caminhar, sei lá? Essa prótese havia sido específica, feita na época pelo Centro Marian Weiss, que hoje é o Toboc. Eles fizeram essa prótese para eu poder fazer a travessia na época.
Que legal, cara. Inclusive, me diz uma coisa, como é que você pesca o leme, cara? É isso que eu ia perguntar. Então, aí na época eu conversei com o Fábio, ele até teve a ideia ali junto com a equipe dele lá de bolar um leme. A gente falou, pô, eu não tenho esse movimento, né? Então eu preciso empurrar. Então a gente copiou o leme de alguns barcos o Alasca, eu acho, se eu não me engano, faz esse tipo de movimento também. Né? Aqueles turistas, uns que tem leme. E aí, só que a gente começou a pensar, como que a gente vai fazer esse leme, sendo que o barco é aberto? Aí pegou a peça, criou um pistão e bolamos uma peça em carbono para também não ficar pesada. E ali conseguiu equiparar, né? Fez a adaptação para poder fazer a expedição. Foi muito legal. O Fábio Paz é engenheiro, professor Pardal, né? Sim, ele é meu professor Pardal. Eu só para deixar claro, porque você começou a contar ali, aí a gente perdeu um pouquinho. Desculpa, eu vi o nota aqui, fiquei emocionado. A tua adaptação com o surf ski, você começou a explicar que você começou a remar em dupla, né, com Paiva, aí como é que foi o processo para você remar solo? Eu remar antes com o quatrinho, olha os caras que eu remava. Aí ele... Foi engraçado porque o Sebastião, conheci ele num evento que era lançamento do meu livro, no Sesc. Aí ele chegou, tava na fila, assim, aí eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui e tal, né? Pô, tu não é o Sebastião? Aí do nada ele chega para mim e fala assim, não, eu vim te convidar também para remar. Aí, pô, veio um bom momento, porque eu tinha acabado de parar no triatlo em razão de uma lesão que eu tive séria e que eu tive que parar de competir. Tive que dar tchau para todos os meus patrocinadores, era a minha vida, a minha história, a minha vocação ali, eu interrompi por uma questão de saúde. Tive uma lesão séria treinando para provas de Ironman, né, que eram provas mais longas e tinha a meta de me tornar o primeiro Ironman no mundo e aí foi frustrada porque no meio do caminho eu tive uma lesão de posterior de coxa que quase me condenou. Enfim, e aí eu fui para canoagem quando os treinos eram 7 da manhã, com apito, tiro, eu durei 3 meses, né? Imagina, vindo do triatlo lá, já... Eu falei, era todo dia. Você queria a paz, né? Não teve, não. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, não me leva mal, cara, eu não quero mais isso pra minha vida, eu tô buscando outro tipo de esporte, quero algo mais tranquilo, eu gosto de mar. Caldeirão, velho. Porra, velho. Caldeirão não foi cair. Ele não entendeu no começo, ele ficou até um pouco chateado, talvez, porque... Que ótimo, o Fábio chegou e falou assim, não, vem comigo que eu vou te colocar no mar, tá ligado? Pô, tu vai conhecer agora uma outra modalidade. Dito e feito, verdade. Conheci ali, primeiro rolê que eu fui fazer com ele longo, ele falou, meu, vamos até o Farol da Moela. Aí, pum, fui eu e ele. Cara dele, mano. Um rolê de 30 km ali, foi legal pra caramba. Aí ali eu já voltei, pô, é isso. Gostei. Aí teve um outro desafio, que aí eu tinha na época um videoblog com o Fields, que é o vocalista da banda Aliados de rock aqui de Santos. E aí eu fazia com ele um programa da tvtribuna.com. E aí a gente criou alguns desafios meu com ele. Aí eu desafiei ele, né, tudo combinado, obviamente, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, duvido tu saltar de paraquedas. Aí tinha um amigo que era o Gui Pádua, aí ele foi lá, eu fui lá para Boituva, ele saltou de paraquedas com o Gui. E aí ele falou, duvido tu remar, porque a gente pegava onda sempre Tijucupava, né? A gente já foi até junto, né, Lulu? Pegar onda lá. Sim. Aí, tipo, pegava onda direto, Tijucupava. Aí eu falei assim, ele falou, duvido você vir remando de Santos até aqui, né? Gravando, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Aí foi uma outra distância longa antes ainda de fazer a volta de Santo Amaro, que foi em 2011 que eu fiz. Então foram passos, né? Eu fui até ganhar confiança. Acho que assim, o mais difícil que a prova que a gente fez, o Fábio até fala que foi a expedição da Noninho, né? Porque a gente estava ali numa estrutura, meu, barco de apoio, todo mundo uniformizado, redinha, colocava comida, a gente pegava aqui, ó, tô cansado, eu subia no barco, esticava as costas, deitava, esperava, não estava com pressa. Tinha que chegar no final do dia, lá na pousadinha. Então, assim, você tinha o P1, o P2, o P3, os pontos. E a gente tinha que chegar lá. Óbvio, se chegasse antes, descansava mais, tudo melhor. Mas também, se não chegasse, teve dia que a gente chegou lá, acho que 9, 10 horas da noite.
Enfim. E aí foi interessante essa época, porque a expedição em si, tiveram dias duros? Sim. Acho que 2 ou 3 muito duros, assim, de remada. Mas, para mim, foi muito mais doloroso fazer a volta na Ilha de Santo Amaro, que foi num dia só, que, assim, foi uma pancada. Nossa, eu fiz com o Ronaldo num duplo. Que legal. E não tinha mais condição, cara. Eu sentava aqui, o barco, não sei, eu não estava preparado também, eu não sabia nem o que vinha pela frente. Então, esses testes fazem a gente ir conhecendo mais, né, o nosso corpo, a nossa capacidade. Então, não adianta você, quero atravessar o Atlântico. Só o amigo. Eu não sabia que você tinha feito a volta à ilha também, cara, numa paulada só, velho. Cara, isso fez de dupla ou você fez de individual? Em qual? Da vinda? Da volta à ilha. Fiz de duplo. Fiz eu e o Ronaldo, que era um cara que trabalhava na época com o Fábio também. Patriota ou Melo? O Ronaldo Melo. Melo, tá. E aí a gente remou, fizemos essa prova. Eu lembro, tem uma recordação com o Ronaldo, que a gente está no meio ali saindo do Faro da Moela, entrando ali na Tombo, né? Depois Tangueiras e até a Enseada. Você faz um usão assim no mar. A gente estava, de repente, 1 hora já de remada. Tinha mais 1 hora para frente, 1 hora para praia, 1 hora para trás. Não tinha para onde ir. Né? Era alto mar o restante. Cara, e chegaram, pô, imagina se aqui dá um piripaque na gente. Ferrou, porque a gente não tinha de apoio. Cara, na hora aquilo, parece que não, mas assim, na hora não, para com isso, tá louco? Tá mó legal aqui, tem que curtir o lugar, pô, vamos aproveitar. Mas depois, na expedição da Noninho, quando eu lembro daquele momento que eu não tinha resguardo nenhum e o outro estava super amparado, cara, foi uma moleza. O único dia que a gente passou que foi um pouco tenso foi quando foi passar a Joatinga, né? Ali que era um lugar que a gente temia e iria passar a Joatinga. A ponta da Joatinga é conhecida como a área assim, né, de navegação mais temida, né, no Brasil. Ela é comparada assim a um Cabo Horn brasileiro. E o Fábio falava desse lugar tal, falou assim, putz, ali a gente tem que ver. Pode ser que esteja uma piscina, mas se entrar a ondulação ali, bate num paredão, são 2-3 quilômetros de paredão, você fica desgovernado, é um liquidificador. É muito gosto ali. A gente saiu cedinho do Cajaíba, aí a gente olhou, tava o céu lindo, maravilhoso, vermelho. Aquele dia era dia 8 de junho de 2013. Não sei se vocês lembram o que era 8 de junho. 8 de junho era o dia do acidente. Faziam 13 anos e eu tava na água naquele momento. Caraca, velho. Aí veio uma nostalgia de tudo. Foi 13 anos depois, eu tô aqui remando, fazendo uma travessia num lugar super temido, no mar. E aí, mó tensão. Cara, ali aconteceram coisas que só quem tava na travessia lembra. Os caras estavam no barco de apoio, filmando, equipe de vídeo, o Rubens, né, o pessoal da equipe de vídeo, estava todo mundo ali a ponto, né, esperando. De repente, caiu um equipamento. Ninguém falou nada. Não queriam passar para a gente. De repente, caiu carteira do outro. Começou a cair um monte de coisa. Os caras... E não tinha ondulação, não tinha nada. Estava escuro. Uma energia diferente, não sei. Falam que ali morreu muita gente, tem muito pirata, ano passado, e o caramba. Meu Deus! Muito sinistro. E aí, a hora que a gente vira ali a Joatinga e vê, já tá começando a clarear. O mar, uma piscina. Aí eu olhei pro Fábio até, e aí falei para ele, falei, e aí, onde que é a Joatinga? Me avisa quando for. Aí ele falou assim, aqui a Joatinga. Aí eu olhei pro lado e falei, mas é isso que você falou, que tanto que era para temer, né? Ele falou assim, cara, não sei, eu acho que a gente foi abençoado, porque abriu um portal pra gente aqui. Caraca. Depois, no final do dia, eles não queriam no barco passar pra gente o que tinha acontecido. Aí, quando chegou no Ubatuba, né? A gente chegou em Itaguá esse dia, a gente foi remando, essa pernada toda, deu 73, talvez. A gente chegou na pousada e vieram falar pra assim, cara, aconteceu isso. E não sei dizer como, porque não tinha nem balanço. Então são coisas que são mistérios, né? Que nem o triângulo das Bermudas, né? Não dá para saber o que se passa. Caraca, velho, muito louco. Até falando sobre essa travessia aí, essa você fez, bom, cada um no seu caiaque, né? Individualmente, né?
Até uma coisa que eu acho interessante, você estava indo com o Paiva, né? Se você fizesse vocês foram muito bem, você foi muito arrojado, porque aquilo que eu tava conversando com o Paiva aqui, ele falou, pô, se fosse eu e ele, iam falar que que eu tava levando se a gente fosse num duplo, eu ia estar levando o Pauê para passear, né? E, pô, e cada um no seu individual, a única coisa que você depende é do seu próprio esforço, né, cara? Foi punk mesmo, foi sinistro. Sim. Mesmo se não é uma expedição Danoninho, eu diria que esse Danoninho é o salgado também. Um Danoninho com pimenta, né? Eu diria. Com pimenta aí, velho. Eu acho que para quem rema surf ski, endurance, é o termo que eles usam, né? Hora bunda barco, né? É a posição. Então, é ficar naquela cabinezinha, naquele cockpit. E aí chega uma hora, cara, tu tem que estar em dia mesmo, e o em dia é treinado. Não adianta você somente se alongar, não adianta você, eu faço musculação, eu faço agachamento, eu tô com a minha lombar em dia. Não, tem que remar, tem que sofrer um pouquinho, porque aí é aquela questão que nem da prótese, né? De dar pancada. Você vai ter que, o teu corpo, né? Ele vai ter que entender, né? Em vários momentos de superação, que aquilo é normal. Então, depois que você passar por aquilo várias vezes e superar aquilo, naturalmente a sua maneira de assimilar aquela informação, ela se torna mais fácil. Então, você começa a perceber menos sofrimento. É uma coisa muito louca. O cérebro comanda tudo. Tem um estudo que eu fiz uma palestra uma vez para um evento que eu fui convidado, chamado Brain Talks. Cérebro Fala. E nesse evento, eu sempre trabalho com a minha história, mas obviamente que canalizado a algum tema principal. E o tema ali era livre e eu escolhi o movimento, né, para falar sobre o movimento, mas de um aspecto neurociência, né? O quanto que a gente muitas vezes não sabe da capacidade que a gente tem neurocerebral do ponto de vista quando a gente faz uma atividade. Então, o que eu defendi ali e mostrei? Fui pegar algumas literaturas e comecei a vasculhar o porquê, né, que depois de uma vez que você faz um caminho, que você realiza um desafio como esse, uma travessia como essa, você se sente mais capaz para fazer outras coisas maiores, né? Por que isso? Então, eu fui entender fisiologicamente o funcionamento disso. Então, em resumo, para vocês entenderem, se dá da seguinte forma. Quando você faz, eu vou dar dois exemplos. Quando você faz musculação, quando você faz uma atividade física, propriamente, você pensa na parte muscular e você pensa na parte, né, de transmissão disso, tá? Então, você tem nervos aferentes, nervos eferentes, nervos que mandam sinal, nervos que voltam sinal. E tudo é coordenado, né, do teu cérebro. Então, quando você faz essas sinapses, né, que são os interneurônios, você faz o quê? O músculo, ele faz o exercício, ele consegue tonificar, ele enrijece, faz uma hipertrofia. Mas se você para, ele volta para o tamanho, né, o original, ele volta para o seu estágio zero. O cérebro não. O cérebro é plástico. O cérebro, uma vez que você cria essa ramificação, esse desenvolvimento, para sempre você vai ter aquele caminho realizado. Ou seja, vamos pensar na árvore, a árvore e seus galhos. Quando você pensa numa árvore com seus galhos, você pensa que os galhos são seus derivados. Quando você pensa numa atividade muscular, o músculo, você inerva, quando você está mais treinado, chega sangue nesses vasinhos, são os pequenos menorzinhos, ramificações. Quando você não está treinado, demora para fazer essa troca gasosa, você sente o quê? Falta de ar. E aí a musculatura cansa, né? É normal. Agora, no cérebro é diferente. No cérebro, quando você cria essas ramificações, uma vez que você criou esse caminho de rato, é para sempre. Você consegue depois aprende o caminho, né? A consciência corporal nossa, o esquema corporal nosso, o cara que, por exemplo, fez um dia triatlon, o cara que um dia pegou onda, de repente, no Havaí, o cara que um dia fez uma travessia como essa, cara, quando ele for fazer uma atividade, ele volta, que nem andar de bicicleta, por exemplo. Você andou de bicicleta uma vez? Eu ia falar isso. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Que legal, cara. Deixa eu só aproveitar aqui, o Sestaro está acompanhando a live aqui, ele fez uma pergunta também que eu ia fazer. O Sestaro, para quem não conhece, foi diretor técnico, supervisor técnico da Confederação Brasileira de Canoagem, tem o blog dele, o sestaro.com, Rema Surf Ski.
É o LinkedIn da Canoagem Oceânica, a gente brinca. O Cestar é o LinkedIn da Canoagem Oceânica. O Cestar acho que é um cara que traz muita informação, é um cara informativo, né? É o Lulu Sup e o Cestaro, acho que nessa parte de surf ski, né? Ele fala muito para aquela canoagem. Aí ele tá te perguntando o seguinte, se você tem vontade de fazer outras travessias longas, como, por exemplo, a Molokai Oahu. Certeza que eu vou fazer, certeza. Na verdade, assim, ainda não fiz essa travessia, porque não parei para organizar esse projeto, e requer também treinamento. As pessoas acham assim, vamos fazer, tal. Vamos fazer a prova da travessia, a Ilha de Paraty para cá. Pô, eu fiquei, sem brincadeira, uns 4 meses me preparando. E assim, esses 4 meses que eu me preparei, eu remava, sem brincadeira, no mínimo, era uma ida e volta ao Moisés. Então, assim, eu remava diariamente 20 quilômetros, né? Por quê? Porque eu precisava condicionar meu corpo. E aí eu tinha que o quê? Ter esse tempo para fazer isso. Eu já estava mirando, eu estava com o projeto alinhado. Então, assim, ele ia acontecer naquela data. Eu tinha já o estruturado. Então, assim, é uma equação, né? Não é só, vou treinar e vou fazer. Uma competição como essa não só requer um preparo físico, mas estrutural também. Então, é um negócio que, assim, eu tenho vontade. Eu acho que vai chegar o momento certo de fazer isso, né? Eu, cada vez mais, agora estou retomando. Eu fiquei uns 2, 3 anos um pouco longe de projetos esportivos, né? Canalizei mais atendendo dentro dessa demanda de palestras que eu faço bastante, alguns treinamentos empresariais e divulgando o filme, né, que tinha sido lançado na época, em 2015. A gente fez a turnê nacional do Passo de um Vencedor, que é um filme que vem inspirado da história do livro. Então eu consegui depois levar para algumas cidades, continuei viajando para algumas cidades falando do filme. Mas agora, né, passando obviamente essa pandemia, tenho vontade de estruturar alguns outros novos projetos esportivos, e um deles, sem dúvida, que é vontade de fazer essa... Até porque eu não conheço o Havaí, eu ia juntar 2 coisas numa, né? Legal. 3, talvez, quem sabe, né? A Ironman acho que está mais distante. A Ironman acho que não está nos meus planos, em razão de um esforço sobrenatural, que hoje em dia as pernas, caminhar é uma necessidade minha, eu não quero acelerar esse processo degenerativo. Agora, a canoagem, eu acho que está dentro dos meus planos, sim. Só que, assim, estava conversando um tempo atrás com o Amendoim, que já fez várias edições, né? Sim. O Matero. Meu padrinho. Ele falou para mim, cara, eu vou contigo, velho. Só que é o seguinte... Sempre. A parede, velho, vai ficar pequena. E essa parede faz assim, ó. Blum, e ela se abre e fecha, tipo cortina. E aí, quando você vê, você já está em outra. Então, assim, é um balanço de onda que, se você não tiver psicologicamente entendendo que aquilo ali pode estar sim, como pode estar mais tranquilo, você não vai fazer. Você não vai fazer, porque não adianta só preparar tudo. Não adianta. Você precisa entender a prova, você precisa ver vídeo, você precisa, de repente, até ir lá, passar por uma oportunidade num barco que seja, para ver o negócio, sentir o negócio. Sim. Porque aí você vai ter dimensão. Eu acho que vai ser um desafio e tanto. Com certeza, mas você vai conseguir. Para atleta adaptado não é fácil, né? A gente viu o Fernando Fernandes, né? Ele vem tentando trabalhar, inclusive, desenvolveu aquele leme, né? Que se você controla via Wi-Fi com a boca. Eu trabalhei em algumas provas, inclusive, que ele participou, né? Que ele teve que parar no meio da prova porque o leme deu problema. Para ele é mais difícil ainda por causa do equilíbrio. A minha área de equilíbrio, eu tenho praticamente equilíbrio total. Obviamente, das coxas para cima, né? Ele da parte do abdômen. Então, assim, acaba ficando mais complexo ainda. Ele tentou fazer uma edição do Molokai, ele não conseguiu, ele passou um perrengue muito grande, né? Em razão que caía muitas vezes. E o Amendoim, por conta que o Fernando também caía, quase sumiu do mapa, né? Porque, não sei se vocês souberam também, ele caiu numa onda lá também, e a galera preocupada com o Fernando. E é verdade. É verdade. Não, foi casca grossa mesmo, cara. Muito legal. Cara, a gente já tá com quanto tempo aqui, Lulu? Sim, eu ia falar isso. A gente já tá entrando na reta final aqui. O programa tá programado para 1h30. A gente tá com 1h23 aqui. Vamos entrando na reta final, né?
senão vai acabar ficando muito longo. Mas aí, Bonfá, você tá com uma perguntinha aí na ponta da língua, né? Opa, tô com uma perguntinha aqui na ponta da língua que é o seguinte, cara. Fala um pouco mais da sua parte de atividade profissional, né? Seu trabalho, sua labuta, seu pão de cada dia. Você dá palestras motivacionais, né? E conta um pouco mais dos seus outros projetos também, cara. Porque palestra motivacional você já deu em grandes empresas, você tem enfim, um currículo invejável aí para um palestrante também, né, cara? Da palestras em mídias corporativos, né? Eu comecei de forma inusitada no campo das palestras, aí criando aquela ligação, naquela prova que eu ganhei a prótese, né? Uhum. Aí vim para o Brasil, aí um cara que é brasileiro lá, que é o Fábio Maia, ele chega e fala, pô, precisa conhecer um cara no Brasil, que era o Enilton. O Enilton já faleceu, eu conheci ele durante 6 anos, e foram 6 anos muito intensos, que foi meu mentor. Foi o cara que me produziu para poder subir num palco e falar com pessoas. Tanto é que, assim, eu vou contar o segredo que a base que eu tive de aprendizado para entrar nas maiores empresas do país, né, e poder falar num tom que pudesse, muitas vezes, falar com chão de fábrica e falar com executivos, presidente, enfim. Então, eram todas as pessoas. Primeira vez que eu conheci o Enilton, ele me levou e falou assim, cara, tu quer virar um palestrante mesmo? Aí eu falei, pô, tenho vontade. Então tá, a gente vai fazer uma palestra sua, você me encontra tal dia nesse endereço. E me deu um papelzinho com o endereço. Aí eu falei, legal, bacana. Aí quando eu cheguei no endereço, era uma igreja. Eu falei, caralho, uma igreja. Eu olhei assim, mas será que eu liguei pra ele e falei assim, pô, mas eu tô dando isso aqui e tal, é uma igreja. Eu falei assim, mas qual o problema? É aí mesmo. E ele fez isso proposital, para me desconcertar, para me deixar numa zona que não era minha de conforto. Eu achando que eu ia chegar num lugar que ia ter um audiovisual bacaninho, um lugar bonitinho. Te deixar preparado para o inesperado, né? Na igreja, mas caramba, olhando a imagem, né, ali, estranho falar aqui. E ali estava conectado com a verdade, né? Porque na igreja você não vai poder querer plagiar, falar alguma coisa a mais de você. Você tem um respeito, né? Você está indo numa igreja. Era a cabeça dele, na verdade. E eu, obviamente, aquilo me induziu dessa forma também. Chegando lá, tinham mais ou menos umas 10 ou 12 pessoas. Pouca gente. Mais um fator, né? Porque você chega num lugar e você fala assim, caramba, pô, chegar a dar uma palestra, vou falar com 10 pessoas, você até perde um pouco o tom, você tem que nivelar. E eu não sabia como que era, né? Eu não tava aprendendo. Eu olhei as pessoas, juro pra você, um tava engravatado, o outro tava com roupa de praia, o outro tava, de repente, com o português da padaria com a caneta na orelha. Pessoas totalmente diversas. Aí eu olhei. Muito bom, velho. Aí eu olhava para ele e falei assim, pode começar, né? Eu falei, caraca, eu vou falar o que aqui? E ele falou assim, e detalhe, não tinha apresentação, não tinha como usar material. Porra nenhuma. Não, fala, gogó. Improviso. Aí eu comecei a falar, e falei assim, ele olhando assim, para começar. Aí eu comecei a falar, bom, eu sou tal fulano, tal, não sei o que, não sei o que lá. Cada um desses 12, 10, 15, não sei quantos tinha um papel e uma caneta na mão. E todo mundo olhando para mim e anotando coisa. Eu falei, meu Deus, sendo avaliado. Um monte de coisa, assim, que às vezes eu parava, assim, travava um pouco, e eu continuava. No final, eu agradeci, a galera, tipo, interagiu, acho que gostou, foi legal o encontro. Vieram falar comigo, e ele chegou para mim, me deu parabéns e falou assim, me encontra tal dia no escritório. Não falou nada. Ele pegou todas essas folhas, que eram... quem eram essas pessoas? Tinha dono de espaço de conveniência, tinha vizinho dele do prédio, tinha o cara da igreja, lá, o padre, tinha executivo, tinha, dona de casa, tinha de tudo um pouco. E ele queria ver como que a mensagem que eu ia dar impactava na vida delas com algumas perguntas. Eram 3, 4 perguntas. Que elas respondiam por a sinceridade delas. Ele pegou aquilo e montou uma apresentação. Aí ele chegou para mim e falou assim, chega aí, você foi bem, passou nas minhas avaliações que eu tinha para a gente avançar, e aqui essa é a sua apresentação. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, no primeiro momento você fica um pouco... poxa, mas eu não gosto de falar assim disso aqui. Não, mas quando você fala disso, tem que falar dessa forma, porque as pessoas entendem assim.
não dessa forma. Então ele foi me montando, né, esse quebra-cabeça, e quando eu cheguei, né, em fases mais elaboradas, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Em 2009, teve uma grande crise, não sei se vocês recordam, uma crise, né, daquela das imobiliárias americanas, né, que teve uma mega recessão mundial. Sim, sim, sim. Foi muito, acho que foi assim, que eu lembro, assim, foi a maior crise que a gente viveu antes dessa pandemia, né? Não teve. Globalmente, sim. E aí eu lembro que surgiu um convite para fazer uma palestra numa grande empresa que eu não posso falar o nome em razão publicamente, né? Não posso falar o nome porque eu tinha que assinar um contrato, inclusive, por confidência e tudo mais. Fui chamado às pressas. Aí eu cheguei lá, o presidente da empresa queria conversar comigo, uma empresa de 16 mil funcionários. Empresa muito conhecida, vocês com certeza já consumiram muitos produtos dela. É do setor de bem de consumo. É do setor de uso. Não precisa falar o nome, só pra gente entender, tá? Ela chegou para mim e falou assim, cara, a gente precisa tomar uma atitude que vai impactar diretamente em quem está aqui no negócio. Então, eu preciso da sua ajuda. E eu tinha meus 26, 27, talvez, anos de idade, e eu falei, caraca, mas como assim, né? O presidente da corporação querendo me ajuda para tomar uma decisão interna numa empresa de 16 mil funcionários, mas como que eu posso te ajudar? Eu falei, ele falou assim, marcou uma reunião, eu cheguei lá, falei com conferência com todos os diretores que estavam em lugares diferentes na América Latina, e aí conversamos, eu assim, me sentindo inseguro com tudo aquilo, com aqueles holofotes todos, porque eu não tinha essa experiência. Mas aí, detalhe, fui preparado para isso, né? Eu tinha ali uma base a todo momento, e ele estava junto comigo. E ele vem naquela situação, ele só ouvindo e depois me passou essas coordenadas. O presidente queria, na verdade, que eu desse uma palestra, que a minha história depois fosse a figurativa da fala dele, para poder ilustrar que a empresa sofreria uma amputação, mas que a vida continuaria e que seria melhor. Olha a loucura. Aí eu falei, caramba, mas ele falou, seja você, porque você expressa isso. Você passou por um momento que você precisou, né, dar a volta por cima, e a gente precisa desse momento. Então eu preciso desse gás. E aí eu falei, cara, que legal. Quando eu saí de lá, o Enilton chegou para mim e puxou, falou assim, senta aí. E comecei a rabiscar com ele, a gente sentou num restaurante, e a gente começou a rabiscar, ficamos ali umas 3 horas, montando todo um projeto. E aí a gente chegou lá no dia, fiz a apresentação, ele foi, deu uma cartinha para cada um, era um encontro, tinham 70 pessoas. Foi ali no Riot, ali da Berrini. Aí eu cheguei, assim, um clima totalmente tenso, porque as pessoas que estavam lá recebiam essa carta e tinha uma lista. Então você imagina, Bonfá, vou te dar uma carta, Lulu, vou te dar outra carta. Você, na sua liderança, você tem os seus subordinados e você vai demitir esses nomes aqui, e você vai demitir esses nomes aqui. Só que para todos esses 70 tinha que ser uma comunicação integrada, porque eles faziam parte do mesmo núcleo. Então a fala do presidente tinha que ser uma coisa única. Cara, eu cheguei ali numa situação que eu estava entre a cruz e a espada. Eu estava a trabalho, então assim, eu estava ali porque eu queria e para mim era interessante, mas ao mesmo tempo eu estava numa pressão tão grande energeticamente dizendo, porque estava acontecendo uma situação ali presencial de grande responsabilidade que eu não tinha a segurança necessária porque eu nunca tinha vivido aquilo. Quando eu coloquei em prática tudo que foi falado, trabalhado, pô, foi um upgrade na minha vida, assim, tão grande, tão grande. Eu lembro desse dia, assim, como um marco para a escala de poder pensar, poxa, amanhã, quando eu subir num palco e vier uma mãe, né, falar do seu filho, mesmo que a causa eu não possa resolver, eu vou conseguir entender um pouco melhor como me comportar para falar, né, nesse lado de empatia. Porque aquele exemplo que eu tive, que foi totalmente comercial, mas tinham famílias ali, né? Tinham vidas. Foram 4 mil pessoas demitidas. 4 mil pessoas. E aí, assim, são histórias como essa que me dão, assim, grande orgulho de poder ter trilhado aí. São quase 2 mil palestras que eu já realizei. Treinamentos também, né? Com viés. Eu uso sempre como escopo a minha história. Eu tenho hoje tudo isso, material,
onde eu trago ilustrações, tudo que eu falo, então eu consigo validar, comprovar, mas cada palestra é uma palestra diferente, porque eu pego as temáticas, as abordagens, então eu falo com vendas, tive agora uma pandemia, tive numa empresa falando com multinacional, falando sobre vendas, num momento que eles estavam fechando uma fábrica, e não podiam deixar a peteca cair. Então, assim, essa reformulação, essa resiliência, né, como você tinha usado a palavra, eu gosto muito da palavra resiliência, de voltar ao seu estado original, né, de reaquecer os tambores, tentar voltar pro time, né, da coisa, pro momento atual. Eu acho que, assim, cara, a motivação é uma coisa que nasce dentro de cada um. A gente não pode chegar... Ninguém motiva ninguém. A gente se automotiva. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa se basear em boas referências para se motivar. Então, é isso que me espelha, me dá tradução no meu trabalho. Eu sei que hoje, todas as escolhas que eu faço são baseadas em referências. As minhas referências, elas são muito sólidas, porque eu não só confiei, mas eu também segui orientações. Eu acreditei. E quando você delega essa missão, né, de, poxa, não adianta só você querer fazer do teu jeito. Cara, escute as pessoas, né? Aprenda com os outros. Você buscar na filosofia, lá atrás, o Sócrates, que era, né, de Atenas, né, de 400 lá, acho que antes de Cristo, cara, ele só se tornou conhecido por causa de Platão, que foi aluno dele, né? Porque Sócrates mesmo era um cara que era laico, assim, ele era aquele cara que ia para as ruas tentar pregar, falar, né? Sem religião nenhuma, obviamente, mas ele tinha um conhecimento acima do normal, então ele queria passar para as pessoas um entendimento da reflexão filosófica, né? Sobre a existência, né? Sobre a crença, sobre o desenvolvimento natural da sociedade, do nosso cérebro. E aí vem Platão, que foi aluno, célebre aluno, tanto é que todas as referências hoje de Sócrates estão por outros pensadores. Tem Aristófanes, tem o outro lá, o Platão, eu acho que seria para mim o mais notável, que foi aluno dele e que falou assim, então eu hoje posso fazer o papel de falar os meus mentores. Quem foram os meus mentores, né? Estou sendo até ousado de me comparar, mas querendo fazer uma analogia. Sim. Mas assim, pessoas que foram muito referenciais na minha vida, né? O Mosquito foi um deles, o Enilton foi um deles, né? E depois vieram outros em outras escalas, em momentos oportunos. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, tá? E não se precipitem se vocês estiverem vendo alguma coisa que vocês gostam muito e vocês queiram copiar. Porque na vida, a mimes é a arte de imitar, né? E tudo se copia aqui nessa vida, pouca coisa se inventa, né? Tudo se copia, se adapta e se faz de uma nova maneira. Acho que isso que é se transforma, né? Transforma, a metamorfose natural da evolução. Muito legal, muito legal. Lulu, estamos nos momentos finais aí, mais uma perguntinha. Eu tenho uma na ponta da língua, passo para você aqui. Não, eu só vou fazer uma última pergunta, aí você encerra, então. A gente está falando das palestras, né, do Pauê, dessa toda exposição, até... Aí eu queria perguntar como é também o impacto você aparece, já foi no Jô, já foi na Fátima Bernardes, né, no Danilo Gentili, qual é o impacto dessas entrevistas que você dá? Sempre foram muito positivas, até porque todas essas que você citou, por exemplo, foram planejadas. Eu sempre fugi um pouco, e hoje fujo um pouco, de contar minha história ou levar alguma mensagem se não tiver um porquê. Eu acho que a mídia carne de vaca, a famosa carne de vaca que você quer informar e não informa nada, ela, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Você acaba... Por exemplo, vou dar um exemplo prático, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Fui convidado para ir já para Big Brother, por exemplo. E não é que eu não gosto, acho que uma parada... Na verdade, assim, eu acho até interessante o lado comportamental de você ficar clausurado, e eu acho que deve ser, assim, bem punk, assim, todas... Na época, fui perguntar para algumas pessoas, fui perguntar para o Fernando Fernandes, que já tinha ido, que era uma pessoa que eu conhecia que tinha ido, fui perguntar para a Juliana Góes também, que tinha ido, que é de Santos, né, que eu conhecia algumas pessoas que já tinham ido. E, cara, para buscar algumas referências, aí liguei na época, eu lembro, pro diretor do programa da Fátima Bernardes, né, que eu tinha bastante contato na época, do convite,
e ouvi várias vozes. E aí eu ouvi minha mãe também, né? Que você tem que ouvir as mais próximas. Sabe. E eu lembro, cara, que sempre prevaleceu para mim, sempre que for falar alguma coisa, se expor, cara, tenha conteúdo. Seja algo que possa levar informação, que possa ser tradução na vida de alguém. Porque, assim, seja você fazendo um desafio, né, que possa trazer alguma alavancagem de alguma coisa, seja no âmbito de superação, de esperança, de motivação, seja, de repente, fazendo uma aparição, falando de algum projeto social, seja, de repente, fazendo uma publicação, não sei, você tem um porquê de estar ali. Agora, surgiram muitos convites de mídia, imprensa, que não é que eu recusei, só que eu achava que não eram convenientes com o que eu buscava. Sim. Então, a faca no peito veio uma vez quando eu gravava muito Gugu, né? Gugu, durante muitos anos, eu fazia 2004 até 2006, 2007, eu fui várias vezes no Gugu. E aí, ele abria espaço, então assim, eu tinha, eventualmente, como eu tinha patrocinadores, eu tinha que sempre levar a imagem. E aí ficava, quando eu ia no Gugu, a Globo me chamava, era muito louco. Então assim, saía aqui, aí ia lá, porque tinha aquela guerra de audiência. Então, para mim, era bom também. Rolava uma procura, né? Uma oferta. Opa, vamos chamar ele aí também. E aí vinham os outros. Vinha a Rede TV, vinha a Record, vinha não sei o quê. E eu lembro uma vez que o Gugu, foi o diretor dele, quis gravar um quadro que era inspirado naquele Aconteceu Comigo. Não sei se vocês recordam, no quadro da Discovery, que fazia uma reconstituição dos fatos. Ah, sim. Pessoas. Cara, fizeram uma parada super sensacionalista, horrível, que eu fiquei com vergonha de ver aquilo e, assim, fiquei desgostoso com o que estava sendo mostrado. Minha história estava sendo massacrada, assim, sabe? Assim, sensacionalista. Algo que eu não queria nunca passar. E aquilo, para mim, foi, assim, um alerta. Né? Tinha uns alertas antes. Teve o Clodovil, que foi quase uma briga no ar, ao vivo. Né? Então, assim, a mídia, para mim, sempre foi muito oportuna de, assim, alavancar, abrir leques de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu já tenho uma história guiada, consolidada, né? A minha história hoje, ela se trabalha de muito históricos e de inovações, né? Então, hoje não tem muito por que eu voltar para contar a minha história novamente, sabe assim? Então, eu acabei ligando naturalmente desse viés, até para não ficar uma coisa meio cansativa. E eu já não tinha tanto motivação de ir lá contar meu acidente de novo, sendo que eu já dou palestra falando dele, então eu falei assim, não, já tem um livro, tem um filme, mas tem projeto bom por aí, tá? Tem um projeto aí bem bacana, audiovisual, que ainda está ainda em projeto, mas vai ser algo bem legal que deve acontecer nos seus próximos 3 anos. Não dá para dar um spoiler aí? É um filme ficção, cara, com atores. Né? Que massa, cara. Muito legal, cara. Já deixou no ar aí. Estamos conversando. Já deixou um cheirinho. Já dei um status para as pessoas que me procuraram, são empresas competentes no mercado, já fizeram grandes filmes conhecidos, e eu achei interessante porque é um outro formato, né, de comunicar, e eu até falo assim, tipo, não precisa ser minha história, não quero que seja só minha história, pode ser uma inspiração da minha história, que ela se canalize, conte outras histórias também, que eu gostaria de contar outras histórias. Eu acho que o grande segredo da vida está da gente poder doar um pouco da gente, nosso conhecimento. O que eu adquiri com tudo isso, né? Então, eu acho que é isso que é o mais importante que é a minha história. E aí eu acho que, se eu puder ser o que o Enilton foi na minha vida, o que o Mosquito foi na minha vida, o que a minha mãe foi na minha vida, enfim, o que pessoas que foram meus mentores me ajudaram, eu vou estar podendo fazer um pouco do meu papel. E eu acho que é aí que está o papel da mídia, né? A mídia, ela amplifica tudo isso. Então, tenha bons projetos para divulgar. Sem dúvida, cara. Bom, você respondeu minha pergunta também já no meio desse texto todo, porque a minha pergunta era justamente isso. Legal saber dessa tua concepção de filtrar os veículos de comunicação dos quais você participa e entender o contexto, né? Porque a minha pergunta era justamente isso. Pô, porque você deixa, de certo momento, você tem aquele boom, né? Que você tá no Faustão e tal, você deixa de ser novidade, né? Isso, obviamente, que influencia. Você é um cara que trabalha com imagem, precisa ter uma manutenção da tua imagem, mas também com as redes sociais, seus outros projetos que você está lançando. Olha aqui atrás tem um memorial meu aqui de várias imagens, né? Com várias capas de revista,
tem Vocês estão vendo o Museu Pauê Agard, que vai lançar aí logo mais. Uma série de imagens, né, ó, que se perfilam. E aqui é o meu office, né? Eu tô falando aqui hoje com vocês que eu tô fazendo quarentena na minha mãe. Então as lives eu tenho feito de lá, mas eu vim aqui no meu office para poder fazer essa live aqui, que como ia ser algo mais elaborado, né? Não ia ser tão intimista como o Instagram. Falei, não, vou me preparar para depois ficar uma parada legal. Cara, quando eu fazia essas, né, recortes, eu lembro que, assim, começou inicialmente um, outro, tal. Só que, assim, eu nunca recusei porque o veículo era conhecido. Ah, não, eu só vou fazer para esse. Imagina. Sim. Cara, tem revista aqui, cara, que se eu falar o nome, A Praia e Sol, uma revista de distribuição gratuita que dava na praia, tá ligado? Sim. Caralho. A Trip, tá ligado? Tipo aqui, tá do lado aqui de outras aqui, ó, da Científica, da Folha de São Paulo. Então, assim, o que eu acho, assim, né, não é o veículo. O veículo teve... Eu estava até contando pra minha mãe esses dias. Estava assistindo a TV Brasil, porque tava o presidente falando. Eu falei, mãe, eu já fui nessa TV. Aí ela assim, já? Mas por quê, né? Tipo, a gente acha que a TV Brasil, que é uma TV educativa, né? TV do informado. Do governo. Só fala política. Eu falei assim, não, tinha a Leda Nagler, né? Ela tinha um programa. Sim, era um programa ótimo dela, né? Eu fiz o Sem Censura quando ele já extinguiu, mas no Rio de Janeiro. E eu sempre via aquela mulher rouca falando assim, lá numa bandeira. E aí, eu vou nesse programa, se ela me convidar. Eu achava legal, achava inteligente. Puta, que demais, cara. Eu fui, acho que em 2010 lá. Tava já no final. E eu fui uma outra vez na TV Brasil, no Maranhão, cara. Eu cheguei lá, eu tava fazendo uma palestra. E aí eu saí dessa palestra e tava rolando uma divulgação que era, acho que, do meu filme, um pré-lançamento. E eu saí de lá e o pessoal falou, pô, dá pra você dar uma palavrinha lá na TV Brasil? Eu falei, claro. E eu achando que o negócio era ali do lado. Eu falei assim, era uma hora e meia, sei lá, de onde eu tava. Eu falei assim, eu peguei um táxi, a fortuna o táxi, eu não chegava, entrava nos lugares. Eu falei assim, onde que eu tô indo? Quando eu cheguei lá, eu achando que TV Brasil era um negócio magistral, enorme. Pô, era um negócio pequenininho, cara. Entrei numa salinha que era menor do que esse lugar aqui. Falei ali. Cara, eu vou te falar, é isso que para mim, né, que faz sentido. Porque o esforço que eu tive ali, de ir lá e não subestimar, porque não era aquilo tudo, né, que me deu a voz ali, que me deu esse retorno. Que eu acredito muito nisso. Porque ir no Faustão, ir não sei aonde, pô, isso aí tu sabe que vão te ouvir, e aquilo ali, tava na Globo, não sei o quê. E tem gente que te olha diferente porque você tava nesse programa. E eu acho assim, isso era uma coisa que me incomodava um pouco, sabe? Assim, quando eu ia, assim, num programa a Galisteu, por exemplo, ela sempre me chamava nos programas dela, né, também. Fui em vários, na SBT, na Record. Fui agora, um tempo atrás, na Rádio Globo, que ela tá com um programa de rádio. E assim, eu ia nos programas de umas pessoas conhecidas e as pessoas falavam assim, pô, caramba, pô, achava que eu era importante por estar naquele programa, que eu era amigo daquele cara. Tipo, pra mim nunca mudou nada. E assim, eu nunca entendi dessa forma. Sempre olhei pelo lado, tipo assim, o que eu posso ser útil? Porque tinha muito conhecido, sem citar nome, que eu não fui. Porque eu não gostava da proposta, não achava legal a maneira... Teve um, inclusive, que prestes a entrar no ar, conhecido. Tá até hoje no ar, né? Conhecida. Aí cheguei na hora de entrar assim no ar, eu olhei aquilo, eu falei assim, os caras vão me massacrar aqui de pergunta sensacionalista, é melhor eu ficar... Aí eu cheguei pro cara e falei, pô, na boa, não vou entrar. Não, mas como assim? Eu falei, pô, não vou, cara, tenho esse direito, não quero entrar. Tô vendo as pessoas ali, porra, tipo o programa de Nelson Rubens, sabe aquele negócio de fofoca, assim? Sim. Falei, não. A vibe que não tem nada a ver, né, cara? Exatamente. Fazer o DNA era mais tranquilo. Foda, né, cara? Você tá ligado o que eu tô falando? Eu acho que a gente tem que ter esse filtro, né? Que eu acho que, assim, tem também pautas para esses lugares? Tem. E não é um preconceito, porque eu acho que, assim, tem espaço para todo mundo. Agora, esse tipo de proposta que não faz parte da minha, não é porque não faz parte da minha que eu acho que é uma merda, entendeu? Que não presta. Não, nada disso.
É uma coisa que, sim, eu tenho um objetivo, como eu me procriei em cima da minha história e hoje ganho valores altos para poder dar uma palestra ou até mesmo para poder executar um produto, né? Eu tenho hoje um valor de passe que eu ganhei em cima do quê? De posicionamentos, né? Nossa, eu fui ganhando credibilidade, porra. Exato. Então, assim, isso também se deu por quê? Porque eu soube andar, né? E nunca me vender. Agora, quando surgiam esses Big Brothers, né? Podia ser um tiro de canhão? Podia. Pô, ia estar conhecido, a galera pá, na rua. Mas eu também não busco isso, sabe? Assim, eu não busco o sucesso da fama. Eu busco o sucesso da realização pessoal. Eu acho que o sucesso o maior sucesso que a gente tem é quando a gente faz algo que a gente acredita e consegue atingir o êxito proposto. Então, assim, a fama às vezes até atrapalha. A fama, às vezes, ela até dificulta, porque quando você fica muito na mira das pessoas, você vira vidraça. Então, começa a ter muita opinião, E eu passei por um momento, assim, difícil, um pouco, né? Não cheguei a ficar famoso, mas, assim, em 2004, 2005, eu tava, assim, toda semana em algum programa de TV, assim, nacional, e numa constância, assim, ao longo do ano. E aquilo que eu saía na rua, eu lembro até hoje, não tinha internet, assim, tinha ICQ na época, né? Orkut. E aí eu lembro que eu tava, às vezes, Nordeste, porque São Paulo, aqui, Rio de Janeiro, eu conhecia as pessoas, mas às vezes estava no Nordeste, tava assim, andando em Salvador, de repente chegava assim, Pauê, isso aqui. Eu juro pra você que eu falava assim, não é possível, não conheço. E o cara tinha visto e guardado. Tem um moleque que se chama Pauê, em minha homenagem, em Noronha, né? E eu fui conhecer ele, levei uma prancha pra ele e tudo mais. Então, assim, não tô fazendo DNA no ratinho, não. Eu não fiz esse filho. Mas tá entendendo a parada o lance da fama? Eu não vejo que é legal, cara. Eu acho que ele é bom, por um lado, quando comunica, e por outro lado, a responsabilidade que você adquire, você fica muito mirado, né? Muito em evidência. E isso às vezes não é legal. Muito bom. Bom, muito bom. Vamos ter que encerrar esse programa. Foi um grande... Bela entrevista, viu? Vamos bater palma aqui. Eu vou até levantar aqui, ó. Cara, eu vou te falar, eu sou testemunha do que o Pauê é um cara simplão mesmo. Quem estiver vendo aqui, ele é super acessível. Quiser entrar em contato, tem o site dele, né? Que é o Pauê. Também, Pauê Oficial tá no Facebook mesmo, no Instagram também, porque roubaram o Pauê antes, então eu tive que colocar oficial, mas sou eu, Pauê. É porque a marca Pauê é registrada, é meu domínio, o site também, por isso que eu sou oficial. E aí, quem quiser me mandar um alô lá, poxa, vai ser um prazer poder bater um papo aí com quem esteve aqui conosco. Maravilha. Pauê, muito obrigado aí. Gratidão total, Bonfá. Muito obrigado, valeu, Luciano, por mais uma vez, mais uma edição do Water Chats. Obrigado, Pauê, por dar esse super exemplo de vida. Eu quero só 2 minutinhos para fazer um agradecimento especial a uma pessoa que está nos assistindo aqui, que é teu amigo, é meu amigo também, amigo do Lulu, que é o nosso querido Cláudio Tanaka. Ontem a gente bateu um papo aí também, até falando de você. E o Cláudio foi um cara que simboliza muito o espírito que você tem, que muitos de vocês têm, que o Fernando Rufino tem, que o Igor Tofalini tem, que são atletas para atletas, são pessoas muito espirituosas, que não deixam a peteca cair, e que o Fernando Fernandes também, e que uma coisa que eu acho muito legal, sou um cara que brinco muito, eu sou locutor já há 10 anos de evento esportivo, eu gosto muito de brincar com as pessoas, viu, Paulo? Tenho certeza que a gente vai se encontrar numa prova, aí eu vou fazer muito bullying com essa sua carinha de bolacha traquinas, tá bom? Pronto, já... Olha pra você, já lembra do Batata Smile, tá? Assim como eu zoo muito o Cláudio também, quando a gente se conheceu, tal, cara, catei a prótese dele, falei, o troféu aqui do evento de hoje, né? Falei, vamos tomar uma cerveja aqui nessa prótese. Ele é um cara que se super... E é muito legal, eu gosto muito disso, de ver pessoas que sabem muito bem rir de si mesmas, né? Teve até depois, um dia eu vou contar um episódio também do que eu passei com o Fernando Fernandes, também muito legal lá na Raia da USP. E quero te agradecer, obrigado, a gente tá com o tempo estouradaço, obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui a gente. Vamos encerrando mais um programa e sempre trazendo essas histórias emocionantes de pessoas que fazem parte da história dos esportes de água no Brasil. Lulu, obrigado pela parceria, obrigado mesmo, Pauê, foi uma honra
e acompanhe nossos próximos programas e não deixe de compartilhar o vídeo da entrevista, que além de dar uma força pra gente, você também concorre a prêmios bem legais, falou? E semana que vem a gente vai vir com uma convidada, com esse Dia das Mães, e vai ser tão especial do Dia das Mães aí, com uma convidada muito legal aí, que confirmou hoje aí também o horário da nossa entrevista. Maravilha. Tá bom? Então é isso, galera. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam a gente aí também, viu? Gratidão. Pauê, tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Aloha. Valeu.